Muito bem, 18 horas mais 47 minutos. Olá, torcedor de futebol, grande abraço para você, boa noite. 18h47. Carlos Cossa. Sempre e para sempre de bem com a vida no microfone da Rádio Futebol Interior. Bom, no primeiro jogo com a equipe nota 10 de Esportes Rádio Futebol Interior, você conferiu o empate da Ponte Preta Série A1, Campeonato Paulista no Estádio Majestoso. Um para a Ponte, um para o Novo Horizontino. Seguimos na jornada esportiva no microfone da Rádio Futebol Interior. Agora a Série A2, Campeonato Paulista, Guarani em campo contra a equipe do Sertãozinho no Frederico Dalmaso. É a sexta rodada da Série A2 do Campeonato Paulista. O Guarani ocupa nesse momento a 7ª colocação da Série A2. Tem 9 pontos ganhos. Só que a vitória vai fazer com que o Guarani suba muito na classificação. O Guarani pode chegar até a 3ª posição, dependendo dos resultados desta noite de sábado de carnaval. Hoje, dia 10 de fevereiro de 2018. A bola vai rolar daqui a pouquinho, 7 da noite. Vamos transmitir o jogo com a Rádio Total FM em 106,1. O Ronaldo Camargo já está na cabine, lá no Frederico Dalmaso, com Décio Rodrigues nos comentários e o Carlos Rocha nas reportagens. Eu estarei por aqui na abertura da jornada, no intervalo, também no fim de jogo, com o Thiago Barbosa e com você, através da TV Futebol Interior também. Você participa, né? Para você encontrar a gente nas redes sociais é muito fácil, a chave é Futebol Interior. Estamos no YouTube, no Instagram, no Facebook também. Rádio FI é o nosso som pela internet, radiofi.com.br. Você participa pelo 1999763 9002. 6h48 agora, 6h48 em 30 segundos. As escalações oficiais de Sertãozinho e Guarani aqui no microfone da Rádio Futebol Interior. Rádio Futebol Interior, a melhor cobertura do futebol brasileiro. City Bar, o melhor bolinho de bacalhau do mundo e a cerveja mais gelada do Brasil. Tradição e qualidade no centro de convivência em Campinas. City Tortas, um lugar agradável e aconchegante. Na City Tortas você encontra vinhos, cervejas nacionais e importadas, doces portugueses e também as deliciosas tortas salgadas nos sabores bacalhau, camarão, palmito, frango e frango com catupiry, uma delícia. City Tortas, a Avenida Júlio de Mesquita, 73 no Cambuí. City Bar e City Tortas, onde os amigos se encontram. 18h49 agora, 18h49, noite de sábado, hoje dia 10 de fevereiro de 2018. A bola vai rolar daqui a pouco, 7 da noite, hein? Sexta rodada, Campeonato Paulista, Série A2, Frederico Dalmaso, tem Sertãozinho e Guarani. Guarani e Sertãozinho, equipes escaladas, equipes definidas. A Rádio Futebol Interior, a Rádio FI, escala as equipes para você. Guarani está escalado, pronto, definido pelo técnico Humberto Louser. Vem para campo com Bruno Brígido, o goleiro bebê do Guarani, veste a número 1. Lennon é o ala, pela direita vai com a 2. Lucas Cal, zagueiro central, veste a 3. O Fernando Lombardi, ele é 4 zagueiro, entra na vaga do William Rocha, negociado com o Japão, não faz mais parte do elenco bugrino. Portanto, Fernando Lombardi, experiente zagueiro, é o 4 zagueiro com a 4. Marcílio, lateral esquerdo, veste a meia dúzia. O meio campo do Bugre tem Baraca, primeiro volante com a 5, capitão do time. Ricardinho, segundo médio volante, vai com a 7. Rondinelli tem a 16. E o Eric veste a camisa de número 8. No ataque, o Bugre tem a dupla de Brunos. Bruno Mendes, centroavante com a 9. Bruno Nazário veste a 11. Repeteco do Bugre, de Humberto Louser, no esquema 4-4-2. Bruno Brígido, Lennon, Lucas Cal, Lombardi e Marcílio. 1, 2, 3, 4 e meia dúzia na tela da TV Futebol Interior para você. Meio campo com Baraca, Ricardinho, Eric, Rondinelli, 5, 7, 8 e 16. O ataque com Bruno Mendes e Bruno Nazário.
9:11. Humberto Louser é o técnico do Bugre, escalado definido. Rádio Futebol Interior, a melhor cobertura do futebol brasileiro. E o Sertãozinho Futebol Clube, o Touro dos Canaviais, também escalado, pronto, definido pelo técnico Rui Scarpino no esquema 3-5-2. Ele joga com 3 zagueiros. João Guilherme é o goleiro, vai com a 1. O lateral pela direita é o Gil Mineiro. Os zagueiros, Alemão 3, Diego Augusto 4 e o Júnior Lopes com a 5. O Pedro Rosa é lateral esquerdo, veste a meia dúzia. O meio campo da equipe do Sertãozinho tem o Felipe Dias com a 8. O Alê, experiente jogador com passagens pelo São Paulo Futebol Clube, já estava no Rio Claro ano passado, é o capitão do time, veste a 7. Matheus Cancian é o homem da armação, vai com a 10. No ataque, Leleco vai com a 11 e o Magrão ganha a posição no time titular, veste a 9. Repeteco do time do técnico Rui Scarpino. O Sertãozinho Futebol Clube, João Guilherme goleiro 1, Gil Mineiro 2, Alemão 3, Diego Augusto 4, Pedro Rosa meia dúzia. Você vê na tela da TV Futebol Interior. Júnior Lopes 5, Felipe Dias 8, Alê 7, Matheus Cancian 10. O ataque tem Leleco 11 e Magrão vai com a 9, treinador é o Rui Scarpino. O Sertãozinho, o Touro dos Canaviais, está escalado, pronto, definido. Rádio Futebol Interior, a melhor cobertura do futebol brasileiro. Bom, a arbitragem, o trio de arbitragem também na tela. Vamos lá, quem apita o jogo? Vinícius Gonçalves Araújo é o dono do apito nesta noite de sábado de carnaval em Sertãozinho. Aliás, a temperatura na casa dos 29 graus. Enquanto em Campinas 23, 22 graus, em Sertãozinho tá quente, em 29 graus. O auxiliar número 1 é o Alberto Poleto Maceira, né? Você vê na tela da TV Futebol Interior. E o 2 é o Patrick André Barduil. Auxiliar número 2, Patrick André Barduil. Tá tudo definido. DD Autopeças, a maior e mais completa de Paulínia. 19-3844-9283. Jornada esportiva aqui no microfone da Rádio FI. Eu lembro que você pode participar com a gente através do nosso WhatsApp. Anote aí, 19-997-63-9002. Esse é o WhatsApp para você participar com a gente. Você pode participar também pela TV Futebol Interior, lá no YouTube. A gente vai mandando mensagens para você no decorrer da partida, no giro do placar. Daqui a pouquinho a gente já tem o som ao vivo lá do estádio, no Frederico Dalmásio, a Rádio Total FM 106.1. Hoje vai ser a voz da Rádio Futebol Interior. O Ronaldo Camargo narra o jogo, o Décio Rodrigues nos comentários e o Carlos Rocha nas reportagens. Jornada esportiva para Ferrolínea, comércio de ferro e aço para construção civil, 3363-1366. Para placar ao vivo, Futebol Interior, o mais completo para DD Autopeças, peças, som e acessórios para o seu carro é com a DD Autopeças 3844-9283. Pizzaria e Restaurante Monte Cristo, a pizzaria do Dadá. Peça pelo aplicativo ou pelo telefone 3242-3125. Faça o seu pedido pelo app Monte Cristo. Bebidas Poti é muito mais sabor na sua vida. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho. Churrascaria Recanto do Sul, buffet com mais de 30 tipos de saladas e rodízio com mais de 20 tipos de carnes. Reserva de mesas pelo telefone 3874-9010. E City Bar, o melhor bolinho de bacalhau do mundo e a cerveja mais gelada do Brasil. São 18 horas e mais 56 minutos, 18h56. Em 30 segundos a gente vai abrir o canal lá para Total FM 106.1. De Sertãozinho para Guarani Sertãozinho, no microfone da Rádio Futebol Interior. Rádio FI.
Agora, o seu churrasco tem companhia. Produtos Prone Alimentos, cebolete, berinjela italiana, vinagrete e maionese. Receba bem a família e os amigos. Consulte nosso site e veja onde encontrar os produtos da Prone Alimentos, produzidos com carinho para o seu paladar. www.pronealimentos.com.br. Vitórias, eu confesso que esperava um número maior de torcedores. A Federação Paulista de Futebol também já definiu para o Bar do Dito. Ele tem o frango mais gostoso da cidade. Amanhã dia de frango assado do Dito. E tem aquela comida deliciosa de segunda a sábado. O torresmo do Bar do Dito é sensacional. Aquela cerveja super gelada, beba com moderação. Escaladas e definidas as equipes, mas escalado também o trio de arbitragem para a partida de hoje. Fique de olho no apito. Vinícius Gonçalves Dias Araújo é o árbitro principal, auxiliado por Alberto Poleto Macieira, e o 2 é Patrick André Bardawil. O observador, o quarto árbitro, é Luciano Alves de Lima, os funcionários da Federação Paulista de Futebol. Obrigado, Carlos Rocha. A movimentação do repórter, todo mundo sabe, pela regularização da Federação Paulista de Futebol, o repórter não pode mais entrar no campo. Nós tínhamos a permissão alguns anos atrás e o Carlos Rocha passou por isso, não estou lhe chamando de velho, mas era muito mais fácil. Entrava no gramado, fazia entrevista. Hoje não. Hoje não pode. Tem que esperar por um intervalo para conferir a entrevista com os jogadores, a não ser que os jogadores também estão disponíveis na hora do aquecimento. Ele sai também, não pode. Segundo informações, a federação também não permite, não é isso, Ronaldo? Exatamente. Só para você ter uma ideia, Ronaldo, nós não somos permitidos, inclusive, entrevistar ninguém antes da partida, somente no intervalo e após o final do jogo. É verdade. Padaria e confeitaria do Maurício, as delícias de uma padaria. O que tem na padaria? Não é só pão, não. Hoje as padocas estão muito melhores. As padocas têm muita novidade. A confeitaria, aquele café delicioso, aquele doce delicioso. As padocas está incluída a padaria e confeitaria do Maurício. Aonde fica, hein? Na rua Brás Pascoal 411, no bairro São João, 3041-8241. Para a Casa de Carnes Boizão, aceitando os encomendas de frango assado por domingo. Aquele costelão assado, maionese, o salpicão na Antônio Bianconi. Ali no alto do ginásio, fone 39475539. Falamos também para a galera que está com... Ah, o gás acabou. Não deixe o gás acabar. Ligue para Capelinho. Você ouviu no intervalo. O telefone é rápido do atendimento. Essa chama que nunca se apaga. Capelinho Gás. Para Samurai Artigos Esportivos, Belos Bar, Duda Sportline. É ligado no futebol da emoção da sua Total FM. Rapidamente, que o jogo vai começar. Décio Rodrigues, o que te chamou a atenção desse time do Sertãozinho hoje? A garra, a determinação de 3 vitórias e esse Guarani um pouco mais técnico, não, Décio Rodrigues? Exatamente, Ronaldo. Apesar da equipe do Sertãozinho jogar em casa, eu vejo um pequeno favoritismo para a equipe do Guarani. Por quê? Uma equipe que vem com jogadores mais tarimbados, com uma técnica mais refinada, como é o caso do próprio Bruno Mendes, que para mim é o grande jogador dessa equipe do Guarani, o centroavante, que tem um histórico, apesar de ser novo, tem um histórico de fazer muitos gols. Ele que está com a camisa 9 do Bugre, e também o Rondinelli, que passou pelo Botafogo e tem também um grande controle de bola. Vai ser um jogo difícil, mas eu acredito ainda numa vitória do Sertãozinho difícil aqui no seu estádio, no Fredericão, Ronaldo. Lembrando que se o Sertãozinho vencer hoje, fica em terceiro lugar, segundo o 10, pelos números já anotados por ele aqui na anotação. O árbitro já consulta o seu cronômetro, e é claro que vai começar em cima do horário. Faltam 3 minutos, agora 18h58. Faltando agora 2 minutos para o início da competição, para começar o jogo. São Paulo 1, Bragantino 0. Esse jogo foi realizado na quarta-feira. Santo André 2, Corinthians 1 pelo Paulistão. São Bento 2, Linense 2. 1 para a Ponte, 1 para o Novo Horizontino. 2-2, Ferroviária e Santos. 1-0 para o Botafogo em cima do Ituano. Foram os jogos apresentados já no Paulistão neste sabadão e na sexta e também na quarta-feira, semana do Carnaval. Amanhã, aliás hoje ainda, às 19h30,
19 horas, um pouco mais tarde, Mirassol e Palmeiras, o São Caetano jogando em São Caetano do Sul contra o Red Bull Brasil. Tudo pronto, 18h59. Faltando um minutinho para começar o jogo. Dá tempo de falar que quem lidera no geral do Campeonato Paulista, geral é o Palmeiras, que obteve até agora 6 vitórias e as 5 vitórias consecutivas. Corinthians em segundo com 12, São Paulo terceiro com 10. E sabe quem está na quarta posição hoje? Vai dormir, né? Hoje, pelo menos, na quarta posição o Botafogo. Apita o árbitro, a bola. Total FM com vocês, a bola rolando pelo Campeonato Paulista, comecinho do jogo aqui no estádio Frederico Dalmazzi. Vem comigo, torcedor, fique ligado na emoção do futebol. A equipe sertanejina vem pro campo de ataque, Magrão tenta chegar, chega pro corte, chega, cai ali o Marcílio, jogador da equipe do Guarani. O árbitro entendeu ali que o jogador Magrão teria levantado a perna um pouco mais alta. É isso, Carlos Rocha? Ele levantou, viu, Ronaldo? Realmente levantou a perna um pouco mais e acabou atingindo, né, um dos dois jogadores do Guarani que estavam no lance. Está caído aqui no gramado, sendo atendido o número 4, Fernando Lombardi, que faz a sua estreia na zaga do Bugre. Início de jogo, primeiro tempo, por enquanto, tudo como começou. Aqui 0-0, comecinho de jogo. Alô, galera que tá ligado, prefeito Niltinho, aliás, vice-prefeito Niltinho ligado na nossa jornada, o Zezinho Gimenez é o prefeito Niltinho, também ligado aqui na emoção do futebol, sempre ligado. Alô, Edna Costa, fazendo pro Sertãozinho melhor, vem pra bola do Leirão Bruno, ele coloca a bola de novo no campo de ataque, lançamento lá rápido, a bola vai sobrando no rebote pra Lennon domina lá pelo lado direito pela equipe do Grina, vem pro toque, faz o lançamento lá na frente, tentando buscar a bola ali com o Nazário, ela vai pra linha lateral, que Pedro Rosa vem para fazer a cobrança. Só me assusta o Pedro Rosa, que não jogou também nas últimas partidas, aí na lateral esquerda. Vem para a bola colocada de novo no campo de ataque. Magrão tenta enfiar essa bola de novo com o Leleco. Leleco tentou fazer o domínio, a equipe do Guarani vem, rasga, tira essa bola sobra no meio de campo. Recolheu, tentou sair ali pela meia, o jogador Felipe Dias acabou perdendo essa bola, sai de novo jogando pelo meio, o jogador Rondirelli, falta em cima do jogador Nazário. Nazário está caído ali no meio de campo, o Rondirelli tentou tocar para ele e o Nazário foi empurrado. É isso, Carlos Rocha? É pelo Felipe Dias, que marca muito forte, né? Tanto é que depois que entrou no time do Sertãozinho Futebol Clube, não perdeu mais, ganhou posição inclusive, não saiu mais do time, marca muito forte o Felipe Dias, volante do Sertãozinho Futebol Clube. E vem pelo equipe do Guarani, bola enfiada com o Bruno, ele vem carregando no campo de ataque, já recuperado com o Pedro Rosa lá pelo lado esquerdo, ele mete essa bola pro Magrão, Magrão faz o pivô, tenta fazer a jogada de novo na linha lateral pelo lado esquerdo, ele foi derrubado, é falta marcada ali na ponta esquerda, favorecendo a equipe sertanejina. De segunda a sexta-feira tem o bate-bola na Total, o mais completo e esportivo para você, tudo sobre o Sertãozinho Touro dos Canaviais. 0-0 comecinho do jogo, vem pra bola preparado de novo lá pelo lado esquerdo, é o Pedro que tá lá na bola, né? Pedro Rosa, autorizado, levantamento, fez a bola, toda a extensão, vem ali o Magrão, mas o goleirão se antecipou. Bruno Brígido, o Brígido, ele chegou ali pensando na Brígida, ele chega para fazer o corte, a bola foi tocada de novo lá pela linha de ataque, sobe lá de novo no campo de retaguarda, subiu ali o volantaço Júnior Lopes, tentou fazer o corte, a bola sobra pro outro volante aqui, o Baraca, ele dominou, tocou errado, vem ali de novo pela meia, tenta arrancar o Leleco, mete a bola na esquerda pro Pedro Rocha, tem o Leleco pedindo bola ali pelo lado esquerdo, ele que recebe, carregou pela linha lateral, campo de ataque, tentou inverter essa bola novamente na frente, saía Felipe Dias para pedir a bola foi desviada, já vem de novo o Guarani, Nazário vem carregando pelo meio, mete a bola de novo na meia esquerda, faz o toque para Eric tentou fazer o drible, a bola vai se perdendo pela linha lateral. E você, torcedor, quer comprar artigos esportivos de primeira? Samurai Artigos Esportivos, futebol, artes marciais, basquete e também gravação em troféus, tudo com Samurai Artigos Esportivos, agora também com a camisa oficial do Sertãozinho. Rouba a bola, coloca com o Leno domina e tentou entregar, mas a recuperação é do Touro, tentou descer ali pelo meio, pediu a falta, o árbitro não marcou nada, desce aqui pela meia, equipe
com o Eric. O Guarani mete essa bola de novo na meia com o Ricardinho. Ricardinho enviou a bola de novo na direita para o jogador Lennon. Lennon dominou, voltou a bola de novo ali na meia para Nazário. Nazário de novo ali com o jogador Ricardinho. Chega para rasgar na linha lateral, mete a bola pela linha lateral, favorecendo a equipe do Guarani. O Plugre vem para fazer a cobrança. 0-0 no placar para Juninho. Diz que Lanches 39453536. Porções e pizzas é no Juninho Lanches. Vem pra bola de novo lá no campo de ataque. Cruzamento na entrada da grande área. Cabeceio. A bola vai saindo pela linha de fundo. Foi desviada, hein? O árbitro deu tiro de meta, mas teve ali uma intenção. O jogador de número 8, o Eric, é quem chegava, cabeceava, tocou em alguém ou não, Carlos Rocha? Aparentemente não tocou em ninguém, viu? Foi numa disputa de bola ali do Júnior Lopes, mas o Eric imediatamente, com muita convicção, os dois, o assistente e o árbitro, marcou apenas o tiro de meta que favorece ao Sertãozinho 0-0. E o último confronto, Ronaldo, entre Guarani e Sertãozinho foi no ano passado, o Campeonato Paulista Série A2, lá no Brinco de Ouro em Campinas. O Sertãozinho não traz um bom resultado, hein? Uma boa lembrança, tomou uma goleada por 5-0. Aqui o torcedor do Brasil, você ouviu o toque eletrônico marcando, ligado em Pitangueiras pela Total da FM, ligado aqui em Sertãozinho, em todas as cidades que você está ouvindo o nosso futebol. Mande seu valor através do nosso WhatsApp. Ele já colocou a nossa vinheta, por isso vamos girando para Copercana, uma grande família. Supermercado Copercana aberto ainda. Supermercado Copercana, uma grande família girando para você. O tempo deu placar. Que jogo! Tratados aqui no Frederico Damaso, 5-6 agora no primeiro tempo, quando desce o Sertãozinho para o contra-ataque. Vem carregando de novo lá pelo setor de meia cancha. Felipe tentou fazer a jogada ali na frente. Ele acabou tocando no jogador da equipe do Guarani. Vai se perdendo pela linha lateral, favorecendo a equipe do Sertãozinho. No placar do futebol 6 do primeiro tempo. Anota aí comigo. Ronaldo Camargo. Sertãozinho tem 0, Guarani também 0. Futebol da Rádio Futebol Interior, Série A2, Campeonato Paulista. Já tivemos partidas neste sábado. Taubaté e 15 de Piracicaba empataram em 1-1. Água Santa e Rio Claro 0-0. Votuporanguense 2, Portuguesa 2, Batatais 1, Juventus 0, Internacional de Limeira 2, Nacional 1. O Oeste perdeu a primeira na competição, Oeste 1, Penapolense 3. A bola rola para Sertãozinho e Guarani 0-0. E amanhã Audax e São Bernardo fecham a rodada no José Liberati em Osasco. 19-997-63-9002. Esse é o WhatsApp da equipe esportiva Nota 10 para você participar. Linha de produtos da Prone Alimentos, produzidos com carinho para o seu paladar. Também com o Leleco. Por enquanto, o jogo muito concentrado no meio de campo. Capelim Gás. O gás acabou, o Capelim avisa. A chama que nunca se apaga. Olha o Leleco. Dominou de novo de frente para o gol. Se ele limpar, é perigo. Ele limpou, foi para trás da grande área, bateu, o goleiro espalmou. É gol! É gol! É gol! Gol! É do Sertãozinho pra galera vibrar, pra galera enfrentar o Guarani. Ele é Leleco. Leleco limpou a zaga, limpou, bateu pro fundo do gol. O goleiro Bruno ainda tentou rebater, ela foi morrendo muito devagar. Mas foi do Sertãozinho abrindo o placar. Quase 10 minutos cravados do primeiro tempo. Ele, Leleco, artilheiro, ele meteu o gol, eu quero o lance que só você viu. Carlos Rocha, para o Zezinho atrapalhado com as suas atrapalhadas, parou até de fazer as atrapalhadas dele para comemorar o gol do Sertãozinho. E Carlos Rocha, conta pra gente, conta aí. Ah, do jeito que o Leleco gosta. Ganhou na frente, deu 2 toques à frente do zagueiro, ganhou na velocidade. Veio outro, ele cortou pra perna esquerda, em diagonal, bateu fraquinho.
Mas como tá possuído esse Leleco, levou sorte, o Bruno Brígido falhou, a bola passou por debaixo do corpo do goleiro do Guarani de Campinas. Leleco faz o seu quinto gol no campeonato, artilheiro do time. Põe o Touro na frente no sábado de carnaval pro torcedor grenar, sambar e bailar de vez aqui no Fredericão. Touro 1-0. E vem pra bola a equipe do Sertãozinho, bola enfiada pra Gil Mineiro, ele vem tentar receber aqui pelo lado direito, chegou, veio pro corte, abafa, tem no cangote ali do jogador da equipe do Guarani, mas é o Guarani que sai da melhor. Lombardi, ele domina, mete de primeiro no meio, buscando com o Eric dominou de novo, curtiu, o Ricardinho, a roubada do Leleco, tá infernal, ele ganhou ali na velocidade, pediu uma falta, o árbitro não marcou absolutamente nada, mandou sair pro jogo, a equipe do Guarani já sai de novo pela direita, Lennon vem buscando de novo no lado direito, carrega, mete essa bola de novo na linha divisória, toca a bola pra Baraca, ele domina de novo, faz a jogada com o Nazário, vai chega pro quarto Touro, vem recuperar Felipe Dias, toca na bola, ela vai se perdendo pela linha lateral, e quase 10 cravados já do primeiro tempo. Que resultado pro Touro dos Canaviais no começo do jogo, é tudo que o Touro queria, né, Décio? Com certeza, Ronaldo, numa jogada rápida aqui do Sertãozinho, o desarme do meio campista ali, que é o capitão da equipe do Touro, o paredão feito pelo Magrão, uma jogada de inteligência do centroavante, tocou pro Leleco. O detalhe do gol é que o Gil Mineiro, aqui na lateral direita, ele abriu espaço e confundiu a defesa do Bugre, e por isso o gol do Sertãozinho aconteceu numa falha do goleiro Bruno Brígido, mas com muito mérito desse atacante Leleco, que fez o quinto gol dele no Campeonato Paulista da Série A2, é o vice-artilheiro da competição, Ronaldo. Você já ouviu o toque do Juninho? Juninho está na nossa central, é muito mais técnica do Brasil, aqui pela 106.1, pela Total, para Casa de Carnes Boizando. Aceitamos encomendas de frango, assado, costela assada no domingo, aquele salpicão delicioso para o seu almoço de carnaval. Girando para você o tempo e o placar que o jogo tem. Gravados 10 minutos do primeiro tempo aqui no Frederico Dalmas, do placar. Sertãozinho, Leleco. Sertãozinho tem 1, Guarani tem 0. Campeonato Paulista Série A2, com esse resultado, o Sertãozinho vai subindo a 12 pontos na competição, vai chegando à terceira colocação da Série A2 deste Campeonato Paulista. O Guarani, com este resultado, segue na 8ª colocação, perde uma posição para o próprio Sertãozinho, ainda com 9 pontos. Este gol do Leleco foi o quinto dele da competição, ele é o vice-artilheiro da Série A2 do Campeonato Paulista. Amanhã, Audax e São Bernardo completam a rodada da Série A2. Jornada Esportiva Equipe Nota 10. Oferecimento Churrascaria Recanto do Sul, em frente ao Corpo de Bombeiros em Paulínia. Passa por ele, não conseguiu dominar. Chega a bola com o Bruno Brígido aqui no campo de retaguarda. Ele mete de novo na saída de bola com o jogador de novo ali no meio do setor, o Lombardi. Ele dominou de novo, vem carregando pelo meio. Baraca domina de novo ali na meia. Baraca jogou na Ponte Preta. Fez o jogo de novo aqui pelo meio. Tentou fazer a jogada na esquerda, Marcílio. Ele dominou, voltou a bola para Lombardi. Fala, Lombardi. Eu não, Silvio. Vem bola de novo dominada, recuperando pelo meio, buscando o Rondinelli. Rondinelli dominou, fez o toque na esquerda. Abre a jogada com o Marcílio para Baraca, enfiou a bola de novo no meio para Eric. Eric vem na panelinha, bola tocada na frente, buscando ali com o Bruno. Bruno na entrada na grande área, por baixo chegou o jogador do... Eu tive a impressão de que foi na bola, Carlos Rocha. Tava os dois de novo na marcação ali, do Bruno Mendes, né? O Júnior Lopes, mas o Felipe Dias chegou por trás, inclusive fez o corte na bola. O árbitro marcou a falta, favorece o Guarani de Campinas, uma falta perigosa, hein? Ali está o número 8, o Eric, tá ali também o 16, o Rondinelli, que pega bem de perna esquerda, tá também o Bruno Nazário, é chumbo grosso pro goleiro João Guilherme do Touro dos Canaviais. Prepara-se para fazer a cobrança. Aqui você para Gasparzinho, Funelaria e Pintura, Expedicionário Leres 2018, no coração do Alvorada. Vem pra bola, tomando distância para fazer a cobrança. Equipe do Guarani, uma falta perigosa. Estamos quase na marca de 15 minutos cravados no primeiro tempo. 1-0, gol de Leleco. Vem pra bola, equipe do Guarani. É Eric, vai pra batida. Autorizado de novo na bola, na entrada da grande área. Ele de frente pro gol, bateu em cima da barreira, explode. A bola vai de novo ali no vazio. Chega pra fazer o corte de novo, o setor defensivo da equipe do Sertãozinho. O Touro vem pra desviar essa bola. Chega de novo a defesa. Eles fazem a jogada de novo. Roubou a bola, vem o Touro, toca a bola pela linha lateral. Lennon vai para fazer a cobrança lá pelo lado
lado direito, campo de ataque, ele sai jogando de novo na frente, abre a jogada, tá valendo nada, tá caído aqui o jogador da equipe do Sertãozinho, aí onde você está, Carlos Rocha? É verdade, tá caído lá o jogador à distância, né, parece ser o Júnior Lopes. Capitão. É o Alê? É o Alê, é verdade. Você tá bem mais perto que eu, né? Eu tô aqui do lado. Você tá do lado oposto. É, exatamente. Aqui onde está marcando aqui o placar 1-0 pro Touro, eu estou, né? No gol de fundo. O Guarani permanece no ataque, Ronaldo. E vem de novo a equipe do Bugre tentando sair lá pelo lado direito. O Lennon pede a falta, a arbitragem paralisa, marca. Falta marcada na linha divisória do gramado. Acesse o YouTube Zezinho Atrapalhado e assista as pegadinhas e desafios e historinhas. Toda semana 2 novos vídeos. Um mais engraçado do que o outro, Zezinho Atrapalhado. Vem pra bola de novo, prepara-se pra fazer a cobrança. Alô, vice-prefeito Niltinho. Alô, também Edna Costa ligada na nossa jornada esportiva. Obrigado pelo carinho da audiência. O Pedro Rossi é sozinho na barreira. O Guarani vem, cobrança na entrada da grande. Alemão subiu bem, uma estatura até menor do que os zagueirões. Ele vem, corta, bem posicionado. A bola sobra no rebote no meio de campo para a equipe do Guarani. Vem Baraca, vem lançamento de novo lá no campo de ataque. Mata ali na bola de novo. Ali a jogada com o Eric. Eric recebeu, curtiu, bateu pro gol. E João vem para fazer a defesa. João Guilherme, que tem sido muito importante para a equipe do Sertãozinho. Não é isso, Carlos Rocha? É verdade, na batida de perna esquerda do Eric, que é esperto e bom jogador esse Eric, hein? Tem que tomar cuidado com ele. Bateu rasteiro, o João Guilherme não deu nem rebote. Fez a defesa segura e permaneceu o Sertãozinho em vantagem neste primeiro tempo. Gol de Leleco 1-0. O Duda Sportline, agora a marca oficial do Touro dos Canaviais. Você tem estamparia e tem também artigos esportivos. Duda Sportline. Aqui você já viu o toque eletrônico marcando 15 do primeiro tempo. 15 cravados da primeira etapa. 1 para o Sertãozinho, marcado pelo Leleco. 0 para a equipe do Guarani. Jogo difícil, hein, Décio Rodrigues? Jogo difícil, mas o Sertãozinho está se comportando muito bem, Ronaldo. Agora, utilizando mais as laterais, o Sertãozinho, a tendência é que chegue com mais facilidade ao ataque. Agora, o que chama atenção é que o técnico da equipe do Guarani, Humberto, ele até agora não mexeu em nada na disposição tática da equipe do Guarani, que está perdendo o jogo, está muito atrás, e isso facilita o jogo do Touro, que continue assim, né, Ronaldo? É verdade, o Touro hoje é um outro Touro dos Canaviais, aquele do começo do campeonato, esqueçam, é outra postura do time. Delos Bar, o melhor filé parmegiano da cidade, 39426590, na Frederico Ozalan, 683 em Sertãozinho, na bola cruzada, ela sobra de novo ali no meio pra ali, ele rolou a bola pro alemão, olha a bola enfiada na entrada da grande área, Magrão, a bola passa por ele, se perde pela linha de fundo. O Magrão não acreditava no furo da zaga, isso, Carlos Rocha? Já estava inclusive paralisado o lance, né? O assistente número 1 aqui, o Alberto Poleto, estava marcando inclusive o impedimento do Magrão, hein? Eu vou te falar uma coisa pra você, viu, Ronaldo? Não sei não se vai dar pro Magrão jogar o tempo todo, hein? Não é nitidamente aquele Magrão dos outros jogos, incansável, está se movimentando pouco, tem que ficar atento e atenção no Magrão, viu, Ronaldo? Tô sentindo. Olha o Nazário, ele mete a bola de novo lá no campo de ataque, carregou pelo lado esquerdo, a bola enfiada pro Bruno, ele bateu pro gol, João, defesa espetacular, o goleiro do Guarani, aliás, o goleiro do Sertãozinho, ela sobra com o Eric, ele tentou de novo na entrada da grande área, chega pra roubar, vem o Bruno na entrada, é pênalti. Marca pênalti para o Guarani, quando o Bruno Mendes caiu na entrada da grande área, foi derrubado, penalidade máxima por trás dessa bola, o Sertãozinho deu mole agora, hein, Carlos Rocha? E deu um rapa, né? O jogador dentro da grande área não pode dar um rapa que deu lá, né? O jogador do Sertãozinho Futebol Clube. Foi pênalti, o juiz estava muito perto do lance, né? Uma falta bem marcada. Se existiu a falta, foi dentro da área. Se foi dentro da área, é cal. Penalidade máxima em cima do Bruno Nunes. Não deu cartão amarelo, né? Porque a arbitragem entende que a penalidade máxima já é uma penalidade para a equipe adversária. Portanto, tá lá a oportunidade nos pés de Bruno Nunes para empatar o jogo aqui no Fredericão. Olha, na escalação do Guarani, Bruno Mendes.
Bruno Mendes. Agora, se ele é chamado Bruno Nunes... É Bruno Mendes. Bruno Mendes. Exatamente. Autorizado para fazer a cobrança. Goleirão tá lá, o João Guilherme, que fez defesas milagrosas. Quem sabe ele pode defender esse pênalti. Acreditamos em você, João. Vai lá, João. Pega essa bola, João. Bruno vem para fazer, o torcedor chiou aqui, mas foi pênalti. Não tem constatação nenhuma. Penalidade máxima para a equipe do Guarani. Quase 20 minutos cravados do primeiro tempo. O torcedor do Guarani está secando. Vem pra bola, Bruno. Ele foi pra bola, bateu bem, é gol. Gol! Do Guarani! Bruno Mendes, goleiro num canto, bola no outro, não saiu pra foto o João Guilherme, bem batido, hein, Carlos Rocha, empata o Guarani. Sem chance de defesa, né? O goleiro João Guilherme foi pro canto direito, ele bateu rasteiro, canto baixo, canto esquerdo, empatado o jogo aqui no Fredericão, agora Sertãozinho 1, Guarani também 1. Agora, não pode vacilar, né? Com um time experiente como o do Guarani, né? Não pode vacilar da forma que vacilaram ali atrás na hora do lance do pênalti, não é isso, Décio? Um vacilo da zaga do Sertãozinho, na pegada da cobertura de uma bola que o Sertãozinho tinha ela dominada, perdeu ali, agora coloca o Guarani de novo no jogo e gostou da partida, viu, Ronaldo? Com certeza o João chega de novo ali para fazer a defesa, João Guilherme. Nesse momento, o Campeonato Paulista da Série A2. Você também ouvindo pelo www Futebol do Interior junto conosco, hein? www.futebolinterior.com.br, o site de maior penetração do interior do estado. Um abraço à galera do Futebol do Interior, juntinho conosco aqui. 1-1 o jogo. Você conferindo hoje os resultados do Campeonato Paulista da Série A2. Bola rolando aqui em Sertãozinho nesse momento. A equipe sertanezina vai ali se posicionando ainda entre os melhores colocados do campeonato, mas é um resultado negativo dentro de casa esse empate para a equipe do Sertãozinho. Você já ouviu o toque eletrônico acionando novamente o Juninho lá na nossa central mais técnica do rádio esportivo. Aqui, torcedor, conferindo comigo em nome Santos Samurai Artigos Esportivos, girando o tempo ao ver o placar que o jogo tem. Gravados 20 do primeiro tempo no placar, agora 1 para a equipe do Touro Leleco, 1 também para o Guarani. Série A1, Campeonato Paulista, há pouco, Marcelo Corsato, Luiz Fabiani, João Lucas Dionísio transmitiram o empate da Ponte Preta com o Novo Horizontino pelo placar de 1-1. Com esse gol do Bruno Mendes, o Guarani sobe na competição, vai a 10 pontos, é o quinto colocado nesse momento. O Sertãozinho cai para a 7ª colocação também com 10 pontos ganhos. Oeste 13, Penapolense 13, São Bernardo 11, Rio Claro 11, os 4 primeiros colocados na competição. Ferrolínea, comércio de ferro e aço para a construção civil. 19 3363 1366. Alemão aqui pelo lado direito, o Mineiro tá pedindo bola, vem ali Alemão, toca a bola pro Gil Mineiro, aí adiantou demais o Gil, hein? O que o Gil fez? Ele conseguiu recuperar de novo ali na entrada da grande área, saiu pro toque, mas a arbitragem já marcava uma falta a favor da equipe campineira. O Guarani marca, o árbitro uma falta, e você, torcedor do Brasil, ligado junto conosco, estamos na marca de 21 minutos cravados do primeiro tempo, placar de 1-1 para Cateringás, a chama que nunca se apaga, na jornada também Gasparzinho, Funilaria e Pintura, Expedicionário Leres 2018, obrigado pela audiência, no coração do Alvorada. Alô galera ligada também lá do Bar do Dito, aberto e servido aquele frango assado delicioso, aquele torresmo dessa equipe do Guarani, vem descendo de novo Bruno Mendes, enfia essa bola de novo com o jogador Ricardinho, que bola do Bruno Mendes pro Ricardinho, ele avança na linha divisória do gramado pro Eno dominou de novo, virou pra entrada da grande área pra Bruno, recolheu, deu toquinho pro Eric, mas chegou a equipe tocando de novo o recolhe de novo Matheus Cancian, mete a bola com o Magrão, volta a bola com o Matheus Cancian, virada de bola pelo meio, inverteu errado, pede desculpas, volta com o Ricardinho com Bruno domina, volta a bola com o Ricardinho pelo lado esquerdo com o Marcílio domina de novo, vem aqui pelo Guarani de novo pela linha divisória do gramado, 22-23, agora passando deste primeiro tempo, ele devolve a bola com Lombardi domina, virou a bola de novo na entrada da grande área, do outro lado o zagueiro Lucas Cauê, dominou de novo no campo, ele aguarda
saiu pra jogada. Lançamento novamente, se posicionando no meio pra Eric. Bom jogador, mas muito forte. Essa bola vai se perdendo pela linha de fundo. De segunda a sexta-feira, tem pra você muita música na Total FM. Luciano Nascimento, Rita Toniello, no show da manhã. Vá pra você das 8h30 às 11 da manhã. Vem pra bola preparada de novo pra fazer a cobrança aqui pro Guarani. Escanteio autorizado Nazário. Aliás, é o Rondinelli, número 16 da equipe do Guarani. Toma a distância para fazer a cobrança. Vem para carregar de novo. Se posicionando de novo. Lá vem a bola com Rondinelli autorizado para a equipe do Guarani para fazer a cobrança de novo no campo de ataque. 1-1. Rondinelli cruzou na entrada. Era desvio do Bruno. Gol! De novo, deixaram ele sozinho no meio dos zagueiros. Ele subiu, desviou do goleiro. Ele de virada, Bruno, autor de 2 gols, um de pênalti, outro de cabeça. Vira o jogo a equipe do Guarani. E aí, Carlos Rocha, o que você só viu, Carlos Rocha? Na batida do Rondinelli, buscou o primeiro pau ali, jogada extremamente ensaiada. No primeiro pau, antes, antecipou de todo mundo, marcou bobeira, a zaga sertanezina, ninguém marcou o Bruno Mendes, apenas desviou a bola, ele entrou do outro lado do gol do João Guilherme, faz o segundo dele no jogo, o segundo do Guarani, vira o placar aqui no Fredericão, 2-1. E agora, Pécio Rodrigues, 2-1, você disse que estava gostando do Guarani. Agora, esse centroavante, o Bruno, é muito bom centroavante, hein? Foi o destaque, né? O nosso destaque inicial aqui, nós falamos do Bruno Mendes, que vem de grandes temporadas, jogou inclusive em times da primeira divisão do Campeonato Brasileiro, atuou com a camisa do Botafogo do Rio de Janeiro, jogou no Avaí, jogou no Atlético Paranaense. É um jogador que, apesar de novo, tem 23 anos, tem grande experiência já no futebol e tá fazendo a diferença a favor da equipe do Guarani. Agora, o Sertãozinho precisa soltar um pouquinho mais, Ronaldo. Pra que ficar com 3 zagueiros enfiados aqui atrás e 2 volantes numa partida que precisa ganhar dentro de casa? Tá na hora do Rui pensar em mexer nessa equipe. E vem preparado de novo para fazer a cobrança. Matheus Cancinha autorizado daqui. Pelo lado direito ele vai fazer a cobrança na entrada da grande área. A bola foi alçada, chega a zaga, corta. A bola vai se perdendo pela linha lateral. Caça de carnes Boizão. Aceitamos encomendas de frango assado, costela assada. É no Domingão. Maionese salpicão. Na rua Antônio Bianconi. Ali no alto do ginásio 394-75539. Falamos também para a padaria e confeitaria do Maurício, ali na Brás Pascoal 411, o pão mais gostoso da cidade. O goleiro agora do Guarani tá caído aí, é perto de você agora, Carlos Jorge. Eu não sei o porquê, né? Deve estar passando mal, sentindo mal, né? Deve estar sentindo aquela cerinha, né? Tá fazendo cócegas. E o goleiro do jogo tem que parar, né? Para ser atendido. O departamento médico do Guarani vai entrando em campo para atender o Bruno Bristo, que tomou um peruzaço, né? Deve ser digestão, viu, Ronaldo Camargo? Aqui tem informações, sempre ligado. Alô, Edna Costa, ela é sertanezina, ligado aqui com nossos torcedores do Sertãozinho. Alô, vice-prefeito Niltinho, obrigado pela audiência, pelo carinho. Alô, Zezinho Atrapalhado. Alô, Juninho. Diz que lanches, porções e pizzas, 3945-3536. Jogo paralisado. Com esse resultado aqui de 2-1, Guarani já sobe na classificação geral da competição. E vai gostando e muito do jogo. Esta situação agora do Sertãozinho caiu muito de produção, hein, Décio? Assustadoramente. Sentiu demais o primeiro gol, né, Ronaldo? Sentiu muito o gol marcado de pênalti numa jogada individual do Bruno Mendes, que, conforme nós destacamos aqui, é o grande jogador da partida até o momento. Inclusive tem passagens pela seleção brasileira sub-20. É um jogador diferenciado para jogar esse Campeonato Paulista da Série A2. E o Sertãozinho se retraiu demais. Por isso acabou sofrendo o segundo gol. E agora o resultado é absolutamente péssimo para o Sertãozinho, porque em casa precisa fazer no mínimo um ponto contra a equipe do Guarani, que é um dos favoritos da classificação, pelo menos entre os 4, viu, Ronaldo? Ronaldo, aqui, pois não. O técnico Rui Scarpino já põe o Marcinho, meia atacante, para o aquecimento.
E vem pra bola de novo buscando a jogada. Vem carregando, buscando de novo a equipe do Sertãozinho. A bola foi colocada para a linha lateral. Ela caiu aqui sobre a cobertura. Fez um barulhaço. Vem pra bola Matheus Canciani. Vem trabalhando essa bola de novo no campo de retaguarda. Sertãozinho vai perdendo o jogo de virada 2-1. Carrega de novo do outro lado o jogador ali pelo meio. O jogador Felipe Dias. Ele domina de novo na cabeça de área. Quase 30 minutos. Você já ouviu o toque eletrônico marcando 26 do primeiro tempo. O Guarani vem, domina o jogo. Vem a bola de novo com Bruno Mendes. Caiu, pediu a falta. O árbitro não marcou nada. Vem o Felipe Dias pelo meio. Rola a bola com o Leleco, autor do gol do Sertãozinho. Ele quem domina. Escapa da marcação. Ele vem no meio de 2. Escapou, meteu essa bola de novo por dentro lá pro Pedro Rosa no lado esquerdo. Fez o cruzamento. Chega para fazer o corte e afastar de qualquer maneira Lombardi. A bola vai se perdendo pela linha lateral, favorecendo a equipe do Sertãozinho. Mete essa bola de novo no meio com o Matheus Canciani. Vem lá pro lado esquerdo, linha divisória do gramado. Linha de fundo, ele faz o cruzamento muito aberto. Gil Mineiro tentou chegar. É ele quem domina. Deram espaço, ele cruzou para a entrada da grande área. Chega para cortar o Lombardi. Esquisitaça essa bola aí, hein, Carlos Rocha? Ô, Silvio, mas põe esquisito nisso, esse tal de Lombardi, o zagueiro. Dominou a bola ali, esquisito, botou pra fora, mais esquisito ainda. Escanteio pro Touro, Matheus Cancian. Vem pra bola Matheus Cancian, autorizado para fazer a cobrança, autorizado de novo lá na bola, autorizado, vai para o levantamento, placar de 2-1, subiu muito a zaga, vem a bola com o Leleco, capricha Leleco, ele enfia de novo pro Matheus Cancian, tentou ajeitar, o Guarani rouba essa bola na entrada na grande área, quase idêntico àquela lance do pênalti ali do Guarani, no gol do Guarani, do gol de empate, hein? A bola se perde pela linha lateral, favorecendo a equipe do Sertãozinho, tem pressa para fazer a cobrança. Belos Bar, o melhor filé parmegiano da cidade, 39426590. Alô, galera do Bar do Dito ligado aqui na nossa jornada esportiva. Alô, Roberto França, estamos anunciando você para quarta-feira. Touro dos Canaviais, Sertãozinho e Água Santa. Por isso, Cécio Rodrigues, que esse jogo aqui é importante uma vitória do Touro, porque tem na sequência outro jogo dentro de casa, não é isso, Décio? Exatamente, Ronaldo. E precisa melhorar um pouco, ainda nesse primeiro tempo, a produção ofensiva do Sertãozinho Futebol Clube. Por quê? Eu insisto, com esse ferrolho aqui atrás, não conseguindo fazer a ligação entre o meio de campo e o ataque, atrapalha demais os jogadores ali da frente. O Magrão e o Leleco estão muito isolados. O Matheus Cancian tenta fazer alguma jogada, mas é difícil, ele é volante de ofício. Ele não é meio campista de criação. Então, o Sertãozinho precisa melhorar um pouco mais, os laterais precisam aparecer mais e também aproveitamento melhor nas bolas paradas. Tanto é que o Guarani está na frente por aproveitamento de 100% nas bolas paradas, Ronaldo. Aqui, placar de 2-1, você já ouviu o toque eletrônico, mas vem de novo o Guarani. Aliás, vem de novo o Sertãozinho com o Leleco. Ele limpou bem a jogada no pico da grande área. Boa bola para o Gil Mineiro, voltou pelo Leleco, vai pintar o gol de empate. Ele carregou na entrada da grande área, bateu na rede pelo lado de fora. Magrão não acostuma perder gols assim, hein, Rocha? Primeiro quem perdeu o gol foi o Leleco, né? Queria entrar com bola e tudo de novo, como foi lá na Moca. Se ele dá um totozinho, ele faz o gol de empate. Demorou demais para chutar. Chegou o zagueiro e tirou, sobrou pro Magrão. E aí bateu de perna direita, ela bateu na rede pelo lado de fora. Perde grande chance de empatar o jogo aqui, o atacante Magrão do Sertãozinho. Segue 2-1 pro Guarani de Campinas. Quem tá na escuta, sintonizado e curtindo a derrota é o prefeito José Alberto Gimenez. Ronaldo. Obrigado, prefeito Zezinho Gimenez, ligado na nossa jornada esportiva. Vem pra bola, aqui o torcedor, você ouviu o toque eletrônico, marcando com Samurai Artigos Esportivos, marcando também pra você, pra Catherine Gaza, girando o tempo, viu o placar que o jogo. Gravados 30, meia hora de jogo neste primeiro tempo no placar da sua Total FM, 31 cravados no primeiro tempo, 1 para o Sertãozinho, 2 para a equipe do Guarani. Campeonato Paulista, Série A2, o Bugre está vencendo o Sertãozinho pelo placar de 2-1. Nesse momento o Guarani, terceiro colocado na competição, com 12 pontos ganhos. Você participa pelo 19-997639002. Pode também deixar a sua mensagem no bate-papo lá da TV Futebol Interior pelo YouTube. Faça como Douglas Oliveira. Escreveu: estou ouvindo o jogo da capital de São Paulo e torcendo para o Guarani.
Valeu, Douglas. Obrigado pela sua audiência. Pizzaria e Restaurante Monte Cristo, a pizzaria do Dadá. Peça pelo aplicativo Monte Cristo e ganhe 15% de desconto. Rádio Futebol Interior, a melhor cobertura do futebol brasileiro. Inspirador, hein? Inspirado na lua e na terra. A terra e a lua formam o quê? Formam um conjunto de emoções. Que isso? Que coisa, hein, rapaz? O França quase caiu do banquinho dele de atendimento lá no telefone, com certeza. Aqui, tá romântico o homem agora, hein? Vem pra bola de novo ali pelo lado esquerdo, Marcílio. Autorizado lá pelo lado esquerdo pra fazer a cobrança. Ele vai levantar essa bola de novo no campo de ataque. Bola com o Bruno. Bruno Mendes tentou fazer o lançamento. Bem no corte, tiro lá do Diego Augusto. Ele toca a bola de novo. Vem o Felipe ali pelo setor dele, a cancha. Mete a bola de novo com o Magrão. Magrão não é o Magrão que nós vimos jogando nas outras partidas, hein? Tá andando no jogo, tá mal, ele não tá bem. Vem pra bola de novo na esquerda, Pedro. Toca a bola para o jogador Leleco. Leleco tá bem, toca a bola para Pedro Rosa. Ganhou de novo na velocidade pelo lado esquerdo, ficou caído, não foi falta. Foi na bola o jogador da equipe do Guarani. Mete a bola com o Nazário. Subiu de novo lá no setor defensivo. Subiu ali o Diego, atropelando ali o jogador da equipe, o Nazário do Guarani, hein, Carlos Rocha? Subiu, né? Apoiou o zagueiro Diego Augusto. Fez a falta, o árbitro marcou. Não tem motivo de reclamação, né? Ali em cima da risca que divide o gramado. Estamos caminhando para o finalzinho deste primeiro tempo. O Touro vai perdendo, mas ainda busca, quem sabe, falta o gol muito de empate. Ainda, falta muito. Quem sabe, né? O gol de empate ainda nesse primeiro tempo, viu, Ronaldo? Olha, só faltam quase 13 minutos ainda para término do primeiro tempo. Padaria e Confeitaria do Maurício, na rua Brás Pascoal 411, no bairro São João, 3041 8241. Vem pra bola de novo o Guarani. Olha o Bruno Mendes, carregou de novo pela meia cancha, trabalha fácil esse centroavante da equipe do Guarani. Eu não sei por que ninguém levou ele para um time da Série A1, hein, Décio Rodrigues? Deve ganhar uma fortuna, hein? Vem pra bola solta de novo lá na lado esquerdo do Marcílio. Ele tentou carregar, sofreu uma falta. E vai pintar cartão. E o primeiro do jogo, não é isso, Rocha? Beleza, falta marcada em cima do lateral esquerdo, Marcílio, que aliás tá ousado também a partir de agora no jogo, né? Busca o ataque, ou atacar aqui pelo setor esquerdo. A falta marcada em cima dele. Cartão amarelo ali pro Aleu, capitão. É o terceiro. Alemão? Ah, bom. Então, se é o alemão, não tirou o alemão do jogo. É o segundo do alemão no campeonato. A amiga Edna Costa apoia o esporte da cidade. Edna Costa, com ela tudo o que se faz é com respeito e solidariedade. Jogo paralisado, sendo atendido ali o Marcílio, lateral esquerdo. É tempo de palavra, é tempo de opinião. Décio Rodrigues. O Sertãozinho tem que aproveitar as chances que são criadas, né, amigo? Teve duas oportunidades agora há pouco, Ronaldo, de empatar a partida. Lembrando que a equipe do Guarani tem uma bola parada agora, tem 100% de aproveitamento nas bolas paradas. O Rondinelli é bom cobrador. É difícil pro Sertãozinho, precisa soltar um pouquinho mais os laterais, ou não? E olha de novo o Guarani, bola enfiada na entrada da grande área, jogada em saída, essa não deu certo. Saiu João Guilherme para fazer o defesa do goleiro da equipe do Touro dos Canaviais. Aqui você, torcedor, conferindo comigo agora sim, 35, faltando 10 para terminar o primeiro tempo. Aqui vem de novo bola com Pedro Rosa pelo lado esquerdo, ele toca a bola para Matheus Cancian. Você viu que o Matheus Cancian com as mãos pediu calma pro time, colocar a bola no chão, não ir desesperado. Vem bola de novo ali atrás com o Felipe. Ele carrega de novo pelo meio, fez a jogada de novo lá atrás. Toque pro Diego Augusto, ele voltou a bola com o Matheus Cancian pelo lado esquerdo. Vem na posição de novo no meio de dois jogadores da equipe do Guarani. Ele volta a bola de novo ali na cabeça de área com o jogador de novo, Júnior Lopes. Júnior Lopes enfia a bola de novo ali com a jogada rápida com o Diego. Diego domina, volta para Felipe Dias. Ele voltou essa jogada de novo com o alemão pelo lado direito, linha divisória do gramado. O Gil Mineiro tá pedindo bola no campo de ataque, ele preferiu colocar com o Júnior Lopes. Abre a bola pro Lelex, passar pelo zagueiro, mas Lombardi subiu bem ali no campo de retaguarda, afasta, tiro dali o perigo, a bola sobra de novo no meio de campo com o jogador de novo ali pelo setor de meia cancha, virada de bola ali, Rondinelli, tocou essa bola de novo lá na ponta para o jogador Lennon, para Ricardinho viu ali de novo a aproximação do jogador da equipe do Sertãozinho, ele voltou lá para a zaga, tentou tocar, mas o alemão bem no setor de defesa com o Gil Mineiro domina de novo no meio, bola enfiada para Magrão faz o toque de novo, Totozinho pelo meio, Felipe, opa, rapada em cima do Felipe, cadê o cartão? O árbitro marcou falta, já foi, mas não
deu cartão pra ninguém. Falta já cobrada, Matheus Cancinha toca a bola de novo na ponta pra Pedro Rosa, pelo lado esquerdo pra Matheus. Ele domina de novo no meio de campo, volta a bola com Felipe Dias, carregou, voltou a jogada na meia, ali no grande segundo gramado, ele devolveu a bola de novo aqui atrás, buscando a jogada com Júnior Lopes. Júnior Lopes para Alemão. Alemão dominou de novo, entregou para Gil. Gil Maineiro vem carregando, buscando a jogada de novo no campo de ataque. Tentou enfiar essa bola para Alemão pela linha divisória do gramado, ela vai se perdendo pela linha lateral. A lateral favorecendo a equipe do Guarani. De segunda a sexta-feira você tem o bate-bola na Total. Das 11 ao meio-dia, o programa esportivo no comando, sempre da equipe de esportes da Total FM. O Bruno Mendes vem de novo ali no setor, ele que marcou os 2 gols da equipe do Guarani. Matheus rouba a bola de novo, vai pela linha esquerda, aliás pela direita, tentou fazer a jogada, a bola sobra com Bruno. Bruno voltou essa jogada de novo no meio com o Eric. Ele tentou fazer a jogada no campo de ataque, bola dominada de novo na frente, tentou sair pro jogo, ali embolado no meio de campo, na sobra de novo é falta. Duro ali, hein, rapaz? Chegou duro ali o Baraca, o árbitro já marcava a falta, não tinha autorizado ainda, falta marcada de novo ali no setor de ataque, favorecendo a equipe do Sertãozinho. Quem presta, Matheus Cancinha, volta a bola de novo ali atrás com Júnior Lopes. Júnior Lopes domina, vem aqui no grande segundo gramado, devolve, a bola recua do meio da rua, bola rápida aqui com o João Guilherme, ele dominou, levantamento de novo no campo de ataque, bola lançada lá na frente, tá marcando já o impedimento, levantada a toalha amarela. O árbitro não foi na do bandeira não, agora ele faz o lançamento novamente, ela sobra ali no campo de retaguarda, corta aqui no Guarani, avança de novo ali, Júnior Lopes subiu, não achou nada, olha a bola sobrando de novo ali na frente com o Rondinelli. Rondinelli virou a bola com o Lennon, Lennon domina de novo a linha divisória do gramado, escapa da marcação, meteu a bola para Rondinelli, Rondinelli vem de novo ali pelo lado direito, ele faz, espicha a bola com o Eric, bom jogador da equipe do Guarani ali pela ponta esquerda, limpou o lance, mas bem por baixo, corta, tira dali o Matheus Cancinha, aliás o alemão, tocou na bola, ela vai se perdendo pela linha lateral. Você curtindo o melhor do futebol para Samurai Artigos Esportivos. Samurai Artigos Esportivos também grava troféus e medalhas. Samurai Artigos Esportivos. Vem pra bola de novo ali pro meio, Ricardinho, ele volta a jogada de novo, recua ali no meio da rua, buscando a jogada rápida com Lucas. Lucas domina, tentou ali a bola com o Lombardi, Lombardi subiu de cabeça, ela devolve ali no área, vem Macrão, vem Leleco dominou, escorregou, perdeu o pique da bola, a bola de novo no campo de defesa. Olha o toque eletrônico marcando para você, torcedor do Brasil. Aqui, torcedor ligado na nossa jornada esportiva. Para Capelingás, eu giro para você o tempo e o placar de um jogo. Cravados 40 minutos do primeiro tempo, faltando 5 para terminar o tempo regulamentar. 1 para o Sertãozinho, 2 para a equipe do Guarani. Série A2, Campeonato Paulista, a bola rola também amanhã para fechar essa rodada, sexta, o Audax joga contra a equipe do São Bernardo, jogo marcado para as 8 horas da noite. O Sertãozinho volta a campo na próxima quarta-feira, dia 14, pela 7ª rodada, contra a equipe do Água Santa, em casa. Já o Guarani pega o 15 de Piracicaba, também às 8 horas da noite. Você participa do futebol da Rádio Futebol Interior e da TV Futebol Interior pelo WhatsApp 19 997639002 e também lá pelo YouTube. A chave para você nos encontrar no YouTube é Futebol Interior. Participe, deixe a sua mensagem. Linha de produtos da Prone Alimentos, produzidos com carinho para o seu paladar. Eu não vejo necessidade do Gil Mineiro virar atacante ponta direita aqui se ele tem o Nandinho no banco de reservas, que é um jogador que tem muito mais qualidade ofensiva. Eu acredito, tenho certeza quase que absoluta que ele vai mexer nesse meio de campo do Sertãozinho. O alemão com o cartão amarelo marcando aqui o ponta esquerda da equipe do Guarani, que é o número 8, que o Eric, vai ter problema, viu, Ronaldo? Precisa tirar o alemão, voltar o Gil para a lateral direita e consertar esse meio de campo com um jogador mais ofensivo. E vem pra bola de novo sobrando a equipe do Guarani no campo de retaguarda, passa, tiro dali a defesa, a bola sobra de novo ali no meio, tentou o jogador Bruno Mendes, chegou lutando de novo ali no campo de ataque, a bola vai se perdendo pela linha lateral, favorecendo a equipe do Guarani, vem pra fazer a cobrança de novo, 2-1 pra equipe do Guarani, vencendo de virada. O Leleco abriu o marcador para a equipe do Sertãozinho, aí
esqueceram a bola e o Guarani cresceu e agora a reversão para a cobrança da equipe do Sertãozinho. Vem para a bola o torcedor do Touro, quer o empate ainda nesse final do primeiro tempo. Olha, é pequeno o número de torcedores aqui no Frederico Dalmaso neste sábado de carnaval. A bola sobra de novo no meio, tentou a jogada, sobra de novo para a equipe do Guarani, afasta, tira dali, a bola vai se perdendo pela linha lateral. Zezinho atrapalhado no YouTube, toda semana novos vídeos para você. Para Belos Bar, o melhor filé parmegiana da cidade, 39426590. E para Açougue Boizão, Açougue Boizão tem para você aquela carne deliciosa, aquela costela, aquele frango assado aos domingos, aquele salpicão. Aqui tem todo mundo ligado na jornada. Vem pra bola o Eric sozinho lá na entrada da grande área, alemão aqui na marcação, mas a roubada foi boa do Sertãozinho. Olha o Matheus, ele enfiou de novo lá na frente, sobrou pro Leleco, Leleco não conseguiu o domínio, a bola sobra de novo lá pela ponta, arrancou o Lennon domina pra equipe do Guarani na linha divisória do gramado, escapa da marcação do pico da grande área, foi pra linha de fundo, ainda Lennon de novo, vem ali pelo lado direito, tentou fazer o toque, a bola foi afastada pela defesa do Sertãozinho, chega no campo de defesa, Pedro Rosa mete a bola pela linha lateral, favorecendo a equipe do Guarani, que quer, porque quer o terceiro para liquidar as faturas neste primeiro tempo. 43-2 para terminar o tempo regulamentar. Vem para a bola de novo sobrando ali no campo de ataque, vem carregando, buscando de novo ali na linha de frente. Lennon é quem vai para fazer a cobrança, não tem pressa. Autorizado novamente no campo de ataque. Olha, tem uma chaminé aqui de baixo que não tá fácil, não é, rapaz? Brincadeira. Vem para a bola sobra de novo na linha divisória do gramado, ainda Lennon vem carregando no meio de dois, tentou fazer o toque de novo ali na frente, a bola vai se perdendo pela linha de fundo. É tiro de meta favorecendo a equipe do Sertãozinho. Total FM, Sertãozinho, Pitangueiras e toda a região, curtindo o melhor do futebol para você. Vem pra bola de novo buscando uma grama, ela foi muito forte, ela se perde pela linha lateral favorecendo a equipe do Guarani, vai para fazer a cobrança. No intervalo de jogo você terá o comentário de Décio Rodrigues, terá também os números do campeonato da Série A2, jogos que já foram realizados, encerrados, como está a situação do Sertãozinho no campeonato. Galera ligada aqui na Total, obrigado pela audiência. Vem pra bola de novo, ela sai ali pelo lado direito com o Lennon domina de novo no campo de ataque, tentou fazer a jogada curtinha, enfiou a bola com o Rondinelli, ele vem, faz o lançamento pro Eric, aberto lá pelo lado esquerdo, muito forte, ela vai se perdendo pela linha de fundo, é tiro de meta para fazer a cobrança de novo no campo de retaguarda do jogo. 3 ou 2? Tô vendo 3. 3. Exato. Vamos a 48. Vamos a 48, tá aí a placa já levantada aqui no meu 44. Vem pra bola de novo, lançamento alemão sozinho aqui no campo de retaguarda. Vem buscar a bola de novo no campo de defesa. Agora o toque eletrônico marcando 45. Tempo regulamentar esgotado, já estamos por conta dos acréscimos. Vem pra bola de novo, preparado na linha divisória do gramado aqui. Vem trabalhando o campo de retaguarda. Virada de bola de novo ali na frente com Felipe Dias. Ele vem ali, essa jogada rápida aqui no meio com o Ale. Ale virou de novo ali com Júnior Lopes. Voltou a bola para Pedro Rocha, para Júnior Lopes domina de novo aqui no campo de retaguarda, voltou a bola com Ale, capitão da equipe, sai jogando de novo no campo de defesa, mete a bola de novo na cabeça ligada, buscando a jogada com Júnior, tentou fazer o lançamento, Júnior Lopes, toca a bola com Ale domina, escapa da marcação, mete a bola de novo, é Júnior Lopes aqui, aliás, no meio do campo, tentando ali a jogada, virada de bola de novo no campo de retaguarda, virada de Diego fez o lançamento novamente, avança para o Matheus Cancian, ele vem de novo na passagem de bola no campo de retaguarda, virada de bola de novo ali pro Júnior Lopes domina, encontra uma dificuldade para trabalhar essa bola no meio de campo, a equipe do Sertãozinho, perdeu meio campo a equipe do Sertãozinho, vem bola de novo com o Matheus Cancian, virada de bola com Gil Mineiro, tocou a jogada alemão, grande jogada pro Magrão, inverteu, mas chega para fazer o corte, a equipe do Guarani, a bola sobra de novo com o Nazário para Bruno Mendes, enfiou a bola pro Eric, Rondinelli tá aberto aqui do lado esquerdo, ele tentou enfiar no lado errado, chega, corta, mas a bola sobra de novo com o jogador Eric para Rondinelli, avançou no bico da grande área, cruzamento, passa pelo Bruno, vem de novo na direita para Lennon enfia a bola de novo no cabeceio, chegou Nazário, a bola foi de novo no corte, chega ali no campo de retaguarda, goleirão João Guilherme fica olhando e não sai para fazer a defesa, a bola sobra de novo ali na ponta, Rondinelli mete a bola para Eric é esperto, carregou, foi para a linha de fundo pelo lado esquerdo, 2-1 para a equipe do Guarani, avança de novo na entrada da grande área, escapou da marcação, tocou a bola para Rondinelli, bico da grande
Rondinelli limpou o lance. Aí é perigo. Rondinelli tem experiência. Bate legal, bateu, ela se perdeu pela linha de fundo. João Guilherme acompanhou, mas ela fez uma curva e foi perigosa essa bola, hein? É perigoso o Rondinelli, né? Ele tirou ali para bater, dar aquela cavadinha, buscar o ângulo superior esquerdo do João Guilherme, que estava na bola. Ela passou a linha de fundo. Tiro de meta, finalzinho de primeiro tempo, segue vencendo o Guarani 2-1. Aqui vai terminar o jogo, mas o Sertãozinho ainda tem espaço para trabalhar na bola. Gil Mineiro foi, não achou nada. A bola sobra com o Eric, com o jogador, esse número 8 da equipe do Guarani. Aliás, esse meio campo do Guarani é bom. Bola avançada com Marcílio pelo lado esquerdo, avançou o bico da grande área, foi para a linha de fundo, deu um break ali, esperou a chegada do Eric, entrada na grande área, ele tentou passar ali, mas chegou o Alê no campo de retaguarda quando o árbitro apita. Fim de papo no primeiro tempo. 2 para a equipe do Guarani de virada, de pênalti. Bruno, de jogada bonita e ensaiada, como diz o Carlos Rocha, fez de cabeça. E é você, Rocha. Aí de baixo está saindo os jogadores do Sertãozinho. Tá saindo aqui o zagueiro Diego Augusto. O Sertãozinho sofreu esse de pressão ali, né, Diego? Estamos fazendo um bom jogo. Detalhe, a gente acabou pecando ali, mas o jogo tá bom pra nós. A gente continua firme, tenho certeza que no segundo tempo a gente vai reverter esse resultado. Deixa eu pegar o Magrão. Magrão, dá pra tornar, Magrão? Não, mas é difícil, 3 zagueiros, 3 volantes. É muita pouca gente, só tem o Leleco na frente. Tá aí o Magrão, né? É bom a gente, vamos ver, tá saindo aqui o técnico Rui Scarpino, né? Pra ver se ele muda a conversa, como ele sempre faz, dentro do vestiário, ou se ele já altera o time. Rui, o que precisa fazer para reverter esse resultado? Vou tirar um zagueiro agora, botar um meio agora, vamos fazer aí, movimentar uma mexida aí pra gente mudar o sistema do jogo. Tá aí o técnico Rui Scarpino. Vem pra bola, a bola vem de novo, vem carregando, buscando a jogada, vem se perdendo pela linha de fundo. É tiro de gol ou informação chegando? Olha, o torcedor aqui embaixo tá chateado com o futebol apresentado nesse primeiro tempo, que começou com a corda toda, evidentemente. Já já nós vamos trazer os números do campeonato, ligação total para você e as informações aqui da Total FM, microfone aberto para os detalhes. O pessoal é mal informado, né? Mas vamos lá, torcedor, vamos conferir os detalhes para você desse intervalo. Nós vamos fazer aqui um intervalo, 2 para a equipe do Guarani, 1 para a equipe do Sertãozinho. O Sertãozinho começou com a corda toda, vencendo o jogo por 1-0, de repente acabou tomando aí um gol de pênalti e um outro também do Bruno Mendes, que até agora se destaca lá no comando de ataque. Nós vamos para o intervalo, a Total de Sertãozinho para toda a região, acompanhando informações e esportes para você. Nós voltamos já já. Tá certo, 19h52, tá aí o Ronaldo Camargo, narrou todo o primeiro tempo, por enquanto vitória do Guarani. Bruno Mendes, hein? Bruno Mendes, o menino de ouro do Bugre. 2 gols para a equipe do Guarani, um de pênalti que aliás foi sofrido por ele, e depois na cobrança do escanteio do Rondinelli, o camisa número 16, na marca de 19 minutos na marca de 23 minutos do primeiro tempo, cobrança de escanteio do Rondinelli no primeiro pau. O Bruno Mendes meteu a testa na bola, mandou a bola no outro canto, no fundo da rede do goleiro João Guilherme, que nada pôde fazer. O árbitro da partida, o Vinícius Gonçalves Araújo, deu apenas um cartão para o alemão. Na saída do gramado, na microfone da Rádio Total FM e também da Rádio Futebol Interior, o repórter Carlos Rocha entrevistou o Rui Scarpino, técnico do Guarani, técnico do Sertãozinho, do Touro, dos Canaviais, e ele disse que vai tirar um zagueiro e vai colocar um atacante, mas ele levou uma cornetada do centroavante, o Magrão, né? O Magrão disse para o nosso repórter, o Carlos Rocha, falou, olha, assim fica difícil, né? Com 3 zagueiros e 3 volantes, pouca gente lá na frente. O Guarani vence pelo placar de 2-1, estamos no intervalo do jogo, lembrando que pelo Campeonato Paulista da Série A2, né, apenas este jogo em andamento, né? Apenas este jogo em andamento nessa noite de sábado. Eu procuro aqui no placar ao vivo Futebol Interior, apenas esse jogo em andamento. O Guarani vence o Sertãozinho fora de casa pelo placar de 2-1. O Oeste perdeu em casa para o Penapolense 3-1. O Oeste, que não havia perdido ainda na competição, conhece a sua primeira derrota. Internacional de Limeira 2, Nacional 1.
Batatais 1, Juventus 0. Votuporanguense e Portuguesa empataram 2-2. Taubaté e 15 de Piracicaba ficaram no 1-1. Importante que o 15 de Piracicaba é o próximo adversário do Bugre, na próxima quarta-feira, 8 da noite, com transmissão aqui da TV Futebol Interior e também da Rádio FI. Água Santa e Rio Claro empataram 0-0. Vejo aqui no placar ao vivo Futebol Interior que amanhã, né, dia 11, às 8 horas da noite, deixa eu ver aqui se eu estou correto. Futebol Interior. Só para não perder, é isso aí, amanhã dia 11, 8 horas da noite, tem Audax e São Bernardo, né? Aqui no placar ao vivo, diz que o jogo vai ser amanhã, dia 11 de fevereiro. Acompanha aqui pelo placar ao vivo Futebol Interior para fechar a rodada. Jogo marcado para as 8 horas da noite. Portanto, apenas Guarani 2, Sertãozinho 1 em andamento. Guarani, com esse resultado, com essa vitória parcial 2-1, vai subindo na tábua de classificação, vai assumindo a terceira colocação. Portanto, o Guarani entra no G4. Oeste, líder 13, Penapolense também 13 pontos, segunda colocada. O time de Penápolis perde no critério para o time do Oeste. O Guarani é o terceiro colocado com 12 e o São Bernardo ocupa a quarta colocação do campeonato com 11 pontos ganhos. O Sertãozinho nesse momento é o oitavo colocado, tem 9 pontos ganhos na competição. Esse é o intervalo de jogo aqui pela Rádio FI e pela TV Futebol Interior. Para Bebidas Poti, é muito mais sabor na sua vida. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho. Acesse pronealimentos.com.br. Churrascaria Recanto do Sul, buffet com mais de 30 tipos de saladas e rodízio com mais de 20 tipos de carnes. Reserva de mesas pelo telefone 3874-9010. Ferrolinha, comércio de ferro e aço para construção civil, 3363-1366. Para DD Autopeças, a maior e mais completa de Paulínia. Diz que DD Autopeças 3844-9283. Pizzaria e Restaurante Monte Cristo, a pizzaria do Dadá. Padre Manuel Bernardes 1085, a 200 metros da Lagoa do Taquara, Campinas. Peça pelo telefone 3242-3125 ou pelo aplicativo, pelo app Monte Cristo. Você que está com a gente aqui pela TV Futebol Interior, você pode participar lá na mensagem, no bate-papo lá do YouTube, a gente vai atender você. Pode também mandar mensagens pelo 19997639002. Vou por intervalinho aqui, neste intervalo do jogo, daqui a pouco eu falo da Série A1 do Campeonato Paulista, lembrando que pela segunda semifinal do Campeonato Carioca, partida única, o Flamengo venceu o Botafogo pelo placar de 3-1 e o técnico do Botafogo, Felipe Conceição, foi demitido, ganhou o boné, está desempregado. O técnico do Botafogo, que já estava na corda bamba, né, depois da eliminação do Botafogo que perdeu para a Aparecidense no meio de semana na Copa do Brasil, foi eliminado. Que vexame, Botafogo. Foi eliminado na primeira fase da Copa do Brasil. Felipe Conceição não é mais técnico do Botafogo da cidade de Ribeirão Preto, da cidade de Ribeirão Preto. Felipe Conceição não é mais técnico do Botafogo do Rio de Janeiro. Portanto, Felipe Conceição está demitido do cargo de técnico do Botafogo. Depois do intervalo, a gente gira o placar ao vivo Futebol Interior para falar da Série A1 do Campeonato Paulista e também a Série A2. O Guarani vence de virada. Bugrão está vencendo o Sertãozinho pelo placar de 2-1. Siga a Rádio FI no Facebook, facebook.com/Rádio FI. O melhor lugar para comer na hora do almoço é na Pizzaria do Dadá. São mais de 40 pratos quentes, mais de 30 saladas, mais de 20 sobremesas. Amplo espaço com 3 ambientes. De segunda a domingo, das 11 às 3 da tarde. Rua Padre Manuel Bernardes, 1085, a 200 metros da Lagoa do Taquaral. Telefone 3242-3125. Rádio Futebol Interior. Construindo ou reformando, a Ferrolinha é o caminho certo para a sua construção. Vergalhão, tela para concretagem, arames, sapatas, pregos, treliça e muito mais. Faça um orçamento. Ligue 3363-1366. Entregamos em toda a região metropolitana de Campinas. Pequenas, médias e grandes construções, fale com a Ferrolinha. Tudo em ferro e aço para a sua construção. Avenida José Paulino, 3916, no Santa Terezinha, em Paulínia. Acesse ferrolinha.com.br. Futebol de um jeito diferente. radiofi.com.br.
Churrascaria Recanto do Sul, ambiente climatizado e um atendimento especial no almoço e no jantar. Realizamos casamentos e confraternizações em geral. Buffet com mais de 30 tipos de salada e rodízio com mais de 20 tipos de carnes. Reserva de mesas pelo telefone 19 3874 9010 3874 9010. Churrascaria Recanto do Sul, rodovia Dr. Roberto Moreira 120, no Jardim Itapuã, em frente ao Corpo de Bombeiros. Churrascaria Recanto do Sul, há 20 anos em Paulínia. Rádio FI. Peças, som e acessórios para o seu carro é com a Dedé Autopeças. A Dedé Autopeças tem oficina no local, troca de óleo, vidros, travas, alarmes, som, polimento em faróis, higienização de ar-condicionado e instalação de acessórios. Precisou de peças para o seu carro? Fale com a Dedé Autopeças. Disque Dedé Autopeças 19 3844 9283. Dedé Autopeças, Rua Oscar Seixas de Queiroz 314, no Jardim Calegares, em Paulínia. Acesse ddautopeças.com.br. No Facebook, DD Autopeças. No trânsito, seja prudente, evite acidentes. É o gingado, é o grito, é o suor, é paixão. É todo o povo plugado na melhor informação. Lágrima, alegria no apito final. Vem pra essa emoção, atravessa o portal. Futebol interior. É hora do show, aqui é gol. Informação a gente pluga na emoção. É só coração, futebol é paixão. A bola rola e de repente a gente cola em você. Rádio Futebol Interior, a melhor cobertura do futebol brasileiro. 8 da noite, 8 horas em ponto. Carlos Costa. Sempre pra sempre, de bem com a vida aqui no microfone da Rádio FI. Aqui nós respiramos futebol. Estamos com 10 minutos de intervalo em Sertãozinho, no Frederico Damaso. Sexta rodada, Campeonato Paulista Série A2. Frederico Damaso, viu, senhor Carlos Corsato? É a fome, viu, gente? Tô comendo letra aqui do estádio, né? O Fredericão. O Sertãozinho perde, o Guarani vence. 2 pro Guarani, 1 pro Sertãozinho. O Sertãozinho abriu o marcador a 8 minutos com o Leleco. 8 minutos do primeiro tempo. Bruno Mendes 2 vezes desempatou pro Bugre. Primeiro cobrando pênalti a 19 e a 23 o segundo tempo de cabeça. 2 pro Guarani, 1 pra equipe do Sertãozinho. Deixa eu dar uma passadinha aqui no placar ao vivo Futebol Interior. Série A1, Campeonato Paulista, 2 jogos em andamento nesse momento, nessa noite de sábado de carnaval. O Palmeiras vence o Mirassol pelo placar de 1-0. O gol foi marcado por Borja a 23 minutos do primeiro tempo. 1 pro Palmeiras, 0 pro Mirassol. E um detalhe, na jogada anterior, antes do gol do Palmeiras, o Mirassol teve a oportunidade de fazer o gol. Primeiro o Jailson fez uma defesaça. E depois o atacante do Mirassol bateu pro gol. O Lucas Lima tirou a bola quase que em cima da linha. Lucas Lima salvou. Aí o Palmeiras recuperou a bola, foi pro campo de ataque. O Borja saiu na cara do goleiro do Mirassol, fez 1-0 pro Palmeiras. Outro jogo em andamento, o Red Bull vai jogando fora de casa, no Anacleto Campanella. A arbitragem do Rafael Klaus com o Emerson Augusto de Carvalho e Anderson Turbiani da Silva. Vai empatando com o São Caetano pelo placar de 1-1. São Caetano, que era do grupo da Associação Atlética Ponte Preta, hein? Marion fez o primeiro gol do jogo pro Azulão a 40 minutos do primeiro tempo, mas a 42 o Matheus Oliveira empatou pro Toro Louco. 1 pro São Caetano, 1 pro Red Bull. O São Caetano que volta a campo na próxima quarta-feira contra o Santos, 7h30 da noite. E o Novo Horizontino, o Red Bull joga contra o Novo Horizontino fora de casa na próxima quarta-feira também. Jogo marcado. Não, o Novo Horizontino joga, o Red Bull joga na quinta-feira, dia 15, 7 da noite, contra a equipe do Novo Horizontino. A rodada de número 6 do Campeonato Paulista começou na quarta-feira com São Paulo 1, Bragantino 0, gol do Nenê. Ontem transmitimos Santo André 2, Corinthians 1, Tinga Lincoln pro Santo André, Rodriguinho marcou pro Corinthians, o Santo André ganhou de virada do Timão do Povo. São Bento e Linense empataram 2-2, Celcinho e Luizão os gols do São Bento, Fábio Bala e Fábio Bahia contra e Matheus os gols do time do Linense. A Macaca empatou com o Novo Horizontino 1-1. Há pouco Marcelo Corsato, Luiz Fabiani, João Lucas Dionísio e Giovanni Paiola transmitiram o jogo no microfone da Rádio Futebol Interior. O Santos também mais cedo empatou com a Ferroviária 2-2. O Santos saiu na frente com o Eduardo Sacha. O Léo Castro empatou. O Gabigol fez o segundo gol para a equipe do Peixe, mas o Luan Bueno a 3 minutos do segundo tempo, a 31 minutos do segundo tempo, deu números finais para a equipe da Ferroviária 2, Ferroviária 2 para o time do Santos. O Gabigol, hein, voltando ao time do Santos.
e marcando o gol, o Gabigol do Peixe. Aliás, um golaço, camisa número 10 do time do Santos. O Botafogo venceu o Ituano pelo placar de 1-0. Bruno Moraes marcou o gol do Pantera, os jogos da Série 1 do Campeonato Paulista. Estamos com 14 minutos de intervalo, fim do intervalo do jogo. Vamos voltar lá para Sertãozinho. Vamos voltar com a nossa transmissão lá com a Rádio Total FM 106.1, com o Ronaldo Camargo, o Décio Rodrigues e também o Carlos Rocha. Eu lembro que você pode participar com a gente através das redes sociais. O WhatsApp é o 19997639002. Você pode participar com a gente também através do bate-papo lá na TV Futebol Interior. No YouTube, a gente vai abraçando você, ligado aqui no microfone da Rádio Futebol Interior. Fim do intervalo do jogo. Vem aí todo o segundo tempo de, por enquanto, Guarani 2, Sertãozinho 1. Rádio Futebol Interior, a melhor cobertura do futebol brasileiro. Abertura para a bola, está rolando. Não enrolamos, torcedor, vem comigo. Vem de novo ali a bola no campo de defesa para a equipe do Sertãozinho. Chega de novo o setor defensivo da equipe do Sertãozinho para fazer o corte. O Diego, ele afasta, tira dali a bola. Ele vem, sobra a bola de novo aqui na linha direita com o Lennon. Lennon domina para a equipe do Guarani, mete essa bola na frente, sobe de novo lá no campo de retaguarda. Diego mete o peito na bola, ela vai se perdendo pela linha lateral. É comecinho da etapa complementar aqui no estádio Frederico Dalmazio. Primeiro tempo foi 2 para a equipe do Guarani de virada, 1 para a equipe do Sertãozinho. Vem pra bola de novo, sobe, corta de cabeça, a bola sobra de novo na meiuca, vem recolhendo, buscando de novo Felipe, ele tenta fazer a jogada de novo no campo de defesa, toca a bola pra Leleco, Leleco tentou pra Felipe, chega na dividida, ficou caído, Leleco tentou o domínio, já viram que o Leleco ali na frente é perigoso, chegam 3 em cima dele, o árbitro marca a falta e não deu cartão, e outra falta marcada de novo em cima agora do Marcinho aqui no meio campo, 2 faltas na sequência já marcado, já cobrado, vem bola de novo com o Matheus Cancian, ele domina de novo no grande segundo gramado, volta a bola de novo com o Ale domina, curtinho, com Matheus Cancian dominou, voltou a bola de novo com o Felipe Dias, ele domina, volta a jogada aqui com o Alemão volta a bola de novo ali atrás, buscando a jogada com o Diego meteu a bola de novo na frente, vem com o PH tentou fazer a jogada, passou pelo lançamento, ela vai se perdendo pela linha lateral, favorecendo a equipe do Sertãozinho, já cobra, curtinho, toca a bola de novo lá na linha de frente com o Leleco domina de novo, pelo meio, tentou enfiar a bola de novo, 3 zagueiros ali, o árbitro já paralisado e marcava uma falta a favor da equipe do Sertãozinho, reclamando os jogadores do Guarani, Carlos Rocha. Eles vão revezando, né? Hora um, hora outro, fazendo a falta ali, a marcação em cima do Leleco. O Marcinho já chama a responsabilidade para as bolas paradas, ele vem para a batida, os zagueiros do Touro vêm para a área. Olha o Touro, Ronaldo. Samurai Artigos Esportivos agora também marca pra você a camisa do Sertãozinho. Lá tem as oficiais camisas do Sertãozinho. Vem pra bola, vem Marcinho, cruzamento na entrada da grande área, passou por todo mundo, subiu, o zagueiro cortou. Escanteio, marca o árbitro a favor do Edu, da equipe do Sertãozinho. Marcinho vai pra bola de novo, parece que começou com corda total da equipe do Sertãozinho. Juninho Lanches, porções e também pizza. 39453536. Tem que ser mágico aqui para enxergar. Olha o cruzamento de novo na entrada da grande área. A bola passa por todo mundo. Quase que a equipe do Touro empata. Vem pra bola de novo. O jogador ali pelo meio de campo. Sobra a bola com o Diego. Ele domina. Volta a jogada com o Alemão. O Alemão trabalhou essa jogada de novo na ponta. Buscando com o PH. PH dominou de novo. Voltou a jogada pelo meio para Marcinho. Para PH. Ele domina. Bico da grande área. Limpa bem o lance. Vem na entrada da grande área. Meteu a bola para Felipe. Voltou a bola para Matheus Cancian. Tentou fazer a jogada para mim. Ele meteu a mão na bola ali. O árbitro não marcou absolutamente nada. Vem Diego de novo ali no corte, corta, tira, afasta, a bola sobra de novo com o PH, ele dominou, deu um totozinho, ela sobra de novo com o Henrique, tentou fazer a jogada de novo ali na ponta, vem, sobra a bola para Marcinho na linha divisória do gramado, mete a bola na ponta com o PH volta a bola para Marcinho fez o lançamento novamente para Leleco virada de bola pelo meio para Matheus Cancian, não chegou, a bola sobra de novo no contra-ataque com o Bruno Mendes, ele mete curtinho com o Eric, olha o Eric aberto, esse se movimenta bem pelo lado esquerdo, vem na posição, na
esquerda tem Marcílio. Ele mete curtinho com Nazário. Nazário meteu uma bola para Eric. Eric tentou fazer a jogada, mas muito bem ali o Gil Mineiro na cobertura. Dominou, tocou errado. Eric veio, tabelou com Bruno. Bruno carregou na entrada da grande área. Chega, a zaga corta, afasta, tira dali o perigo. Leleco não consegue dominar. Ela sobra para Rondinelli. Rondinelli virou a bola, vem trabalhando rápido ali, enxugada de novo no setor da meia cancha. Ricardinho meteu a bola para Lennon. Lennon domina pelo lado direito para a equipe do Guarani. Foi para a linha de fundo. Carregou o cruzamento perigoso. Bruno estava na entrada da grande área, bola dividida. Ela se perde pela linha de fundo. O árbitro está marcando saída de bola. Escanteio, marca a arbitragem, Carlos Rocha. E foi, viu, Ronaldo? Quem tava no corte lá é o zagueirão Diego Augusto. Na batida e no cruzamento do Lennon, o Diego Augusto subiu lá em cima, botou pra linha de fundo, sem brincadeira, escanteio, o Guarani permanece no ataque. Aqui preparado para fazer a cobrança, autorizado, vem na bola, tomando distância para fazer a cobrança, Leno, a bola no segundo pau, João Guilherme afasta, vem sobrando com Rondinelli, ele tenta alcançar, ele domina, aí ele consegue recuar do meio da rua para Marcílio, aqui no campo de retaguarda. Zezinho atrapalhado com seus vídeos e muitas novidades no YouTube. Zezinho atrapalhado. Vem pra bola sobra de novo aqui, buscando a jogada aqui pela linha divisória do gramado, vem carregando, buscando de novo a saída de bola, lançamento lá pela ponta pro Eric, ele tentou ajeitar, mas ajeitou pra linha lateral, favorecendo a equipe do Sertãozinho. Gil Mineiro vem pra fazer a cobrança, no Belos Bar você tem porções, o filé parmegiano mais gostoso da cidade, 3942-6590, olha o toque marcando, a sua Total FM marca pra você, cravados pra Capelim, gás girando o tempo, vê o placar do futebol da Total. Quando desce a equipe do Guarani para Nazário, ele domina, já tem o time do Sertãozinho na marcação e Nazário foi derrubado, hein? Falta do Gil Mineiro em cima do jogador da equipe do Guarani, falta marcada lá pelo lado esquerdo em cima do Nazário, e aqui marcamos com você, torcedor, 6 cravados, etapa complementar no placar da Total, você confere comigo, Sertãozinho tem 1, Guarani tem 2, aqui você tem o futebol da emoção, anunciamos para quarta-feira com Roberto França, a máquina da narração esportiva, o homem possuído pelo amor, ele vem na quarta-feira para transmissão junto com o Água Santa, Sertãozinho e o Água Santa, vem pra bola de novo preparado para fazer a cobrança, tomara que ele não pega o chaminé aqui, olha a jogada, a bola cabeçada, gol! Para o Guarani, sozinho, sem marcação nenhuma no primeiro pau, ele desviou. João Guilherme não pôde fazer nada, o Guarani faz o terceiro. E agora, Carlos Rocha, no comecinho da etapa complementar, quando o Sertãozinho já era melhor. Olha o semblante dos jogadores, do Sertãozinho agora, Carlos Rocha. Parece que foi um repeteco, não é, Ronaldo, do segundo gol, né? Bola batida pelo Rondinelli no primeiro pau, e aí só mudou o jogador. No primeiro foi o Bruno Mendes, agora foi o Lombardi, que foi lá no primeiro pau, antecipou a todo mundo. Os zagueiros do Sertãozinho ficaram todo mundo olhando, quando foi pra bola já tinha ido, não deu pro João Guilherme. Aumenta o gol, aumenta o placar aqui, o Guarani fica difícil e abatido pro Touro dos Canaviais, 3-1, Guarani vence. 3-1 e agora em quase 10 minutos, etapa complementar, como buscar uma reação, 3-1 e o Guarani melhor em campo. A gente já chamava a atenção, Ronaldo, aqui das bolas paradas do Guarani. 3 gols de bolas paradas. Não dá, né? Não há sistema que consiga suportar isso. Agora, precisa de um pouco de mais de atenção do sistema defensivo do Sertãozinho. Com a saída do Júnior Lopes, que é o jogador mais alto e que fazia ali as jogadas de cabeça, ficou mais complicado para a equipe do Sertãozinho. Precisa consertar isso e precisa agora de um fôlego redobrado para buscar pelo menos um empate aqui no Fredericão. O Guarani vai chegando ao G4, a equipe do Sertãozinho vai tomando 3-1 na cabeça, quase 10 minutos cravados da etapa complementar. Vem pra bola de novo ali pelo meio, ali ele faz o lançamento, abertura ali pro PH pelo lado esquerdo, capricha, garoto, é ali o domínio, cruzamento pela entrada da grande área, forte, chegou o goleirão pra fazer a defesa, boa antecipação do goleiro do Guarani, hein? O PH viu ele adiantado, quase que ele toma ali um gol, e aí ia tomar um outro peru, hein, Carlos Rocha? É um chute despretensioso o PH, né, que na verdade foi fazer o cruzamento. O Bruno Brilhos estava atento, botou a linha de fundo, escanteio o Touro.
Olha o cruzamento, a bola passa de novo pelo segundo pau, passou também pelo Leleco, a bola vai se perdendo pela linha do fundo. Outra grande chance, é muito desperdício, hein, Carlos Rocha? Na batida do escanteio, o Felipe Dias, baixinho, veio aqui no primeiro pau, fez o desvio. Ela passou por todo mundo lá do outro lado, chegou atrasado o Leleco, não deu em nada, tiro de meta, apenas o Bugre vence 3-1. Gasparzinho Funilaria e Pintura. Você tem um carro, ele tá todo desbotado, tá precisando de uma pintura, de um talento. Gasparzinho Funilaria e Pintura. Alô, galera do Gasparzinho Funilaria e Pintura. Pessoal da Casa de Carnes Boizão. Olha, amanhã tem frango assado, tem aquele salpicão, aquele costelão. Casa de Carnes Boizão. Vem pra bola de novo no meio de campo. Olha o Felipe Dias, mete a bola de novo do outro lado pra PH. Entrou bem no jogo, escapou pelo lado esquerdo. Olha o cruzamento no segundo pau, certinho ele fez, a bola passa por todo mundo, passa pelo Magrão, vai sobrando de novo lá na esquerda pelo jogador Marcílio, ficou caído para falta, o árbitro acabou marcando ali a falta em cima do jogador da equipe do Guarani, o torcedor chiou, hein? O Magrão chegou atropelando ali o jogador da equipe do Guarani, não tem nem que reclamar, né? A falta marcada à frente do assistente número 2 aqui da partida, em cima do Marcílio. O Guarani agora não tem pressa nenhuma e não é que as nuvens vão se formando mesmo, rapaz? Mas é a nuvem da noite. Exatamente. Do orvalho romântico. Olha o toque eletrônico marcando 10 cravados na etapa complementar. Segundo tempo de jogo aqui no Frederico Dalmaso. 3 para a equipe do Guarani, hein? 1 para a equipe do Sertãozinho. Olha na Série A1, Campeonato Paulista, bola rola, você confere, o Palmeiras está jogando contra a equipe do Mirassol, placar ao vivo, futebol interior, 10 minutos do primeiro tempo, Borja marcou, Palmeiras 1-0 para a equipe do Mirassol. A Série A1 do Campeonato Paulista, jogo em andamento também no segundo tempo, São Caetano vai empatando com o Red Bull pelo placar de 1-1. O Guarani, com este resultado, vai chegando à terceira colocação na Série A2 do Campeonato Paulista, a 12 pontos ganhos e volta a campo na próxima quarta-feira, 8 da noite, contra a equipe do 15 de Piracicaba, com transmissão ao vivo da TV Futebol Interior e também da Rádio Futebol Interior. Alô, aqui um grande abraço pro Marcião Caminada, ele é bugrino, tá ligado aqui na Rádio Futebol Interior e também na TV FI. Valeu, grande abraço para você, Márcio. Tá feliz demais com a vitória do Bugre. 2 gols do Bruno Mendes e 1 gol do Fernando Lombardi, que tem estrela, zagueiro experiente, estreia fazendo gol com o time do Guarani. O Guarani vai vencendo pelo placar de 3-1. Linha de produtos da Prone Alimentos, produzidos com carinho para o seu paladar. Quero chamar a atenção para a entrada desse lateral esquerdo aqui, o PH deu mais mobilidade para o setor ofensivo do Sertãozinho. Agora não dá para entender, né, Ronaldo? Um jogador com a qualidade que tem o PH e a falta de qualidade que tem o lateral esquerdo titular, o Pedro Rosa, não dá para entender como que um jogador desse é reserva de um jogador com a baixa qualidade que tem o Pedro Rosa. PH tem que ser titular dessa equipe, não é possível. E ele tirou o Matheus Cancian, erramos todos os prognósticos aqui, ele deixou o Magrão, ele vai com 2 centroavantes, hein, Odécio Rodrigues? 2 centroavantes, agora muda o sistema de jogo, o Leleco deve fazer aqui a função de armação, vamos ver, a gente torce aí pro Sertãozinho conseguir encaixar o esquema e acertar uma bola pro Magrão ou uma bola pro Mauro, que tá fazendo sua estreia na noite de hoje. E vem pra bola de novo, buscando aqui no campo de retaguarda, alemão, ele mete a jogada no meio, Marcinho é quem sai jogando na esquerda com o PH, ele toca essa bola, a bola vai se perdendo pela linha lateral, último toque do jogador da equipe do Guarani. E você, meu amigo, alô, vice-prefeito Niltinho, ligado aqui na nossa jornada esportiva, apoiando o Touro dos Canaviais. Alô, pessoal do Duda Sportline, a marca oficial do Sertãozinho. Alô, pessoal também do Bar do Dito, cerveja mais gelada da cidade, aquela delícia que é o torresmo da Bar do Dito. Obrigado pela audiência, galera do Bar do Dito. Tem comida de segunda a sábado, aquele almoço delicioso, caseiro, lá no Bar do Dito, o mais famoso frango assado da cidade. Vem pra bola de novo sobrando, ali no meio de campo, vem ali o Bruno carregou, enfiou essa bola novamente pro Eric. Como corre esse Eric, hein? Buscou lá no lado esquerdo, bico da grande área pro Guarani, foi pra linha de fundo, quando ele limpou o lance, ele perdeu o pique da bola. Ela se perde pela
pela linha de fundo. Tiro de meta favorecendo a equipe do Sertãozinho para fazer a cobrança. 3-1, ficou difícil agora para a equipe sertanezina, né, Décio? Tá difícil, viu? Tá difícil porque a equipe do Sertãozinho tá muito acomodada atrás, sentiu demais o terceiro gol que aconteceu no comecinho do segundo tempo, logo aos 6 minutos do segundo tempo, e o Guarani tá mais agudo, tá mais ofensivo e pode virar goleada aqui no Fredericão. E quando o árbitro apita uma falta perigosa na entrada da grande área em cima do atacante da equipe do Guarani, falta marcada, me parece, em cima ali do Nazário. Ele caiu na entrada da grande área, preparado para fazer uma cobrança, uma falta. Tem o Rondinelli, tem o Eric, jogadores que cobram muito bem, né, o Carlos Rocha? Tanto é que matou o jogo, né, até agora, nas bolas paradas. O Rondinelli ajeita a bola de novo lá, encosta o Baraca, encosta o Eric, mas quem sabe mesmo bater na bola é o Rondinelli. Tá todo mundo indo pra grande área, mais um sufoco, passa o Sertãozinho na cobrança de falta do Guarani nas bolas paradas, o Ronaldo. Aqui nós estamos caminhando para quase 15 cravados da etapa complementar. Vai para a bola a equipe do Guarani, autorizado no bico da grande área. 3-1 para a equipe do Guarani, para cima do Sertãozinho. É outra derrota em casa e ninguém esperava, né? Porque o Guarani começou, aliás, o Sertãozinho começou muito bem o jogo, fazendo 1-0, apertando. E aí, meu amigo, o Guarani mostrou a sua qualidade, jogadores individualmente melhores, tecnicamente, mostrou a sua qualidade, vai vencendo por 3-1. 2 do Bruno Mendes e um gol marcado também aí nesse segundo tempo pelo Lombardi. Autorizado é Ricardinho, aliás, é o Rondinelli quem dá na bola. Autorizado, tomando distância. 3 homens na barreira. Rondinelli bateu em cima da barreira dos 3 da equipe do Sertãozinho. Ela sobra com o Marcílio lá pelo lado esquerdo. Ele escapa da marcação, sai para o jogo. Levantamento lá na frente. O Nazário chegou, mas o goleiro João Guilherme sai na frente, antecipa, sai jogando ali com o PH. Que grande jogada do PH, hein? Pelo lado esquerdo. Movimento, o garoto tá jogando bem. Faz a jogada na linha divisória do gramado. Avançou, foi pra linha de fundo. 2 em cima dele. Ele tenta escapar. Ganhou lateral ainda o jogador. E não sei o mesmo. Você falou, hein, Carlos Rocha? Se ele entrar, não sai mais agora. Tem que colocar o menino, né, rapaz? É a característica do PH, né? Bota na frente, tem muita habilidade, tem velocidade, né? Apesar de ser baixinho. Olha o Touro. Olha o Touro de novo na entrada. O árbitro não marcou absolutamente nada. Foi, hein? Bola bateu, inclusive, na mão aberta, no braço aberto do zagueiro número 3 da equipe do Guarani. É o Lucas, zagueiro do Guarani, tocou. O árbitro tá vacilando, hein? Vem pra bola de novo, olha o Gil. Carregou pra entrada da grande área, adiantou demais. Toca a bola, jogador Gil Mineiro. Ele acaba tocando mal, a bola sobra de novo na saída aqui pra equipe do Guarani, o Marcílio. Ele domina de novo, saindo no campo de retaguarda, mete a bola de novo no meio. Chega a zaga, alemão, corta, sobra já, Bradia jogando com ela rápida com o Ale. Ale faz a jogada de novo pelo meio, tentando com o Marcinho. Chega pra fazer o corte de calcanhar, meteu a bola de novo na saída. Vem pra Rondinelli domina para a equipe do Guarani, vem carregando, buscando novamente no campo de ataque, ele domina, sai na marcação, estamos aqui já, torcedor do Brasil, marcando para você 15 cravados da etapa complementar, só confirmando para você 3 para a equipe do Guarani, 1 para a equipe do Sertãozinho, sai para a bola de novo, saindo lá para o campo de ataque, bola lançada de novo na entrada da grande área, chega o corte de bola, vem ali no setor de defesa, alemão, mete essa bola para ninguém, ela vai se perdendo tranquila, lá para o goleiro da equipe do Guarani no campo de retaguarda, saiu ali o Bruno para fazer a defesa. Décio Rodrigues, a chaminé tá solta, hein, Décio? A chaminé tá solta, tá igual a chaminé do Abemos Papa, né, rapaz? Não para um minuto aqui a chaminé. Ô, chaminézinha, rapaz. E o Sertãozinho melhorou bastante agora, depois de ter tomado o terceiro gol, Ronaldo, com as investidas do lateral esquerdo do PH e também com a entrada do Mauro, jogador que segura bem a bola ali. Agora, o Magrão tá pregado, hein? Tá pregado para fazer um gol ali, olha, vai ter que sobrar uma bola boa para ele sabe fazer gol, mas vamos lá, vamos esperar ver se o Sertãozinho consegue aí engatar uma terceira e fazer pelo menos um gol daqui a pouquinho. A gente traz mais alguns detalhes aqui desse jogo. Quero deixar um abraço pro Juninho Fonseca, Ronaldo, que tá acompanhando aqui a transmissão e falou que tá show de bola. E vem pra bola de novo, bola lançada novamente na entrada da grande. O que não tá show de bola, Juninho Fonseca, é o resultado do Sertãozinho, né? Perdendo em casa para a equipe do Guarani. E me traga, por favor, uma máscara alérgica, porque eu detesto cigarro, cara. A coisa que eu mais detesto é cigarro. Ele é sentado debaixo aqui, soltando o lápis PP.
em cima do nariz do Ronaldo. Aí fica difícil, né? Não é fácil. Vem pra bola de novo aqui, preparada a jogada no campo de retaguarda, mete a bola de novo na direita. Tenta escapar a bola com o Lennon. Ele vem dominando de novo na linha divisória do gramado, buscando a jogada com o Nazário. Nazário enfiou a bola com o Lennon. PH chegou aqui, veio na cobertura, ganha na velocidade, campo de retaguarda, na bola ele foi, na jogada de corpo. Aí abriu todo o braço, os jogadores da equipe do Guarani. Vem de novo, bola trabalhada com o Nazário, ele trabalha curtinho. Vem carregando de novo na bola aqui, jogando Bruno. Bruno tentou com o Nazário. Chega ali o pé, chegou ali pelo corte. O jogador Felipe Dias, ela se perde pela linha lateral, favorecendo a equipe sertanezinha aqui no campo de retaguarda. Vem pra bola de novo pra fazer a jogada aqui na frente. Vem buscando o Magrão, ela escapa da marcação. Vem na ginga de corpo, mete a bola com o Felipe Dias pro Ale. Ale domina curtinho na saída para Alemão. Alemão busca de novo no campo de retaguarda, saindo. Tem ali o Ale na cabeça de área. Ele sai para a jogada. Samurai Artigos Esportivos. Você pratica fitness? Lá tem tudo para a área fitness. Você pratica basquete, futsal, futebol e ainda tem a camisa oficial do Touro dos Canaviais. Samurai Artigos Esportivos. Vem para a bola de novo buscando a jogada aqui. Linha de ataque da equipe do Guarani. Vem descendo para o contra-ataque Nazário. Ele fez, tentou por cobertura em cima do João Guilherme. Aí também foi muita pretensão, hein, Carlos Rocha? Que é isso? Põe pretensão nisso, rapaz, do Bruno, né? O Touro vem pra... Deixa eu te fazer uma pergunta. Não é proibido fumar em espaço coberto? Locais fechados. Ah, é? É. Tem uma coberto lei, não. Tem uma lei hoje, né, do governo do estado para locais fechados. Coberto não. Aberto não tem problema. Pode até estar coberto, mas aberto. Agora é terrível, né, amigo? Você sabe que é, né? Pra gente que trabalha com a voz, a gente engole fumaça pros outros, né? Aí já não é fácil, né? Tem que se tocar, né? Quer fumar, vai lá no canto da Siriema. Aqui, torcedor do Brasil, ligado na jornada esportiva, nós vamos girar para você. Sempre em nome de Juninho Lanches, Juninho Lanches e Pizzaria. O lanche mais gostoso, a pizza mais gostosa. Girando o tempo e o placar que a Total tem. Travados aqui no Fredericão. O Frederico Dalmaso marcando para você 20 minutos cravados na etapa complementar do placar, anotando. Sertãozinho tem 1, Guarani tem 3. Série A1, Campeonato Paulista mais cedo. Ponte Preta e Novo Horizontino empataram 1-1. Marcelo Corsato, Luiz Fabiano e João Lucas Dionísio transmitiram o jogo no microfone da Rádio Futebol Interior. Lembra que você pode continuar participando com a gente através do nosso WhatsApp 19997639002. Você pode participar também através da TV Futebol Interior lá no YouTube. Estamos com a transmissão ao vivo lá na mensagem. Você no bate-papo, participe e a gente vai abraçando você. O Guarani vence a equipe do Sertãozinho por 3-1 e vai assumindo a terceira colocação na Série A2 do Campeonato Paulista. DD Autopeças, a maior e mais completa de Paulínia. 19-3844-9283. Rádio Futebol Interior. No tempo, 3 vai vencendo o Guarani. O Sertãozinho tem 1 no placar. Capelingas, a chama que nunca se apaga. Tem jogador do Guarani caído, hein? Sentiu ali. A distância não deu pra ver. É o Marcílio. É o Marcílio, lateral, ala esquerda do Guarani. Ele está caído ali, está sendo retirado pela maca. É claro que aí retarda todo o jogo. Décio, não mudou muita coisa não, hein? Nem as substituições. Não deu certo não, hein, Décio? Não surtiu o efeito que o técnico Rui Scarpino tentou, viu, Ronaldo? Ele que voltou pro segundo tempo já com uma alteração tática na equipe do Sertãozinho, já abriu mão do 5-3-2 que ele entrou jogando, claro, perdendo de 2-1 dentro de casa, ele precisava mexer. Agora o Sertãozinho está jogando naquele antigão, tradicional 4-4-2. É difícil a gente ver a equipe jogando no 4-4-2, mas o Sertãozinho é um clássico 4-4-2 nesse momento, com 2 centroavantes de área e o Leleco fazendo a armação da jogada junto com o número 8, Felipe Dias. Mas o Sertãozinho ainda precisa crescer muito, Ronaldo, precisa aproveitar mais as jogadas nas laterais. O Gil Mineiro não está aparecendo no segundo tempo e o Sertãozinho está sofrendo. E o Mauro tentou de novo lá no campo de ataque para a equipe do Sertãozinho. A bola foi desviada, vai se perdendo pela linha de fundo. Gasparzinho, Funilaria e Pintura. Este você pode deixar o seu carro. O veículo vai ficar novo em folha. Um abraço também para todo o pessoal da Casa de Carnes Boizão amanhã. Aquela costela maravilhosa, aquele frango. Olha o Sertãozinho, bola fiada de novo no primeiro pau. Todo o Guarani lá atrás. Vem para a recuperação, a bola sobra de novo aqui no campo de ataque. Virada de jogo de novo na meia. Desce a bola de novo com o PH. Ele carrega
carregou, lança a bola, entrada na grande área, saiu o goleiro, não sai, dá um soco na bola para tirar dali, tira dali o Bruno, o goleiro vai quebrar o Guarani, ela sobra de novo no rebote pro PH, entrou bem esse garoto, vem pra jogada, lançamento na entrada da grande área, sobe a zaga, vem pro corte, lançamento novamente, agora vai se perdendo pela linha de fundo, tiro esquinado, e o torcedor gosta da voluntariedade dele, da vontade dele, não é isso, Carlos Rocha? É verdade, o Sertãozinho aperta, e depois eu vou te contar aqui um fato curioso que acontece aqui atrás dos gols. E bola cruzada de novo ali pra linha de ataque, veio pra fazer a defesa o Bruno, goleiro da equipe do Guarani. Um abraço a Edna Costa, ela sim apoia o esporte de Sertãozinho, tá ligado aqui no futebol da Total 106.1. Eu tô curioso em saber o que vai voltar o Marcílio. Não, o fato curioso é que o Marcílio estava sendo atendido aqui pelos médicos e o Fumagalli, sabe o Fumagalli? Sei, não. Experiente Fumagalli, estava aqui orientando os médicos. Não, tira o gelo, não, só em faixa, volta logo, não, só na mão, só foi um pisão, foi nada. Que coisa, hein, rapaz, ele é médico também, ele tem moral, né, tá quantos anos lá no Guarani, quando o árbitro paralisa, marca uma falta existente, favorecendo a equipe do Guarani aqui no campo de Cataguarda, aqui torcedor do Brasil, você conferido comigo, 23 minutos cravados na etapa complementar, placar de 3 para a equipe do Guarani, 1 para a equipe do Sertãozinho, e não vemos assim uma alegria nos jogadores e nem no torcedor, porque perde por 3-1, parece que foi uma ducha esse terceiro gol no segundo tempo, né, Décio? Com certeza, Ronaldo. O que eu queria questionar aqui também, não sei do Carlos Rocha, viu, Rocha? Depois você tira a informação pra mim, por que o Michel Cury não ficou nem no banco? Ele que vinha jogando no Sertãozinho, vinha entrando como titular e às vezes no banco de reservas, sequer foi relacionado hoje para a entrada e relacionamento do Marcinho. Marcinho que entrou no jogo, o homem das bolas para lá, Ronaldo. Olha o Guarani, bola na frente pro Nazário, por cobertura, João Guilherme, mas me parece que já não estava valendo mais nada, né, o Carlos Rocha? Olha, é fazedor de média esse árbitro, hein? Segurou o jogo até agora e agora ele marcou uma falta de ataque do jogador do Guarani que ia fazendo uma jogadaça, viu? Por sorte do Sertãozinho Futebol Clube, viu, Ronaldo? E o Lelé também, né? Acabou aquela possuída, como diz o Roberto França. Acabou nesse segundo tempo, hein? Vem com a bola no toque eletrônico, marcando para você 25 da etapa complementar. Estamos já quase com meia hora de jogo nesse segundo tempo. Olha o Marcílio ali, ele vem na passagem de bola de novo do lado esquerdo, toca curtinho, enfiada de novo com o Rondinelli. E o time do Guarani não mexeu, hein? Não mexeu e nem esboçou ali, saiu o jogador do banco de reservas, hein? 3-1 para a equipe do Guarani aqui na partida. Vem para a bola de novo, vem saindo de novo ali na linha divisória do gramado, vem para a jogada, roubada de bola. Olha o Ali, meteu a bola de novo na frente com o Leleco, capricha, Leleco. Enfia a bola de novo no campo de ataque para o Mauro. Mauro avançou ali no pico da grande área, devolveu para Leleco. Leleco enfiou a jogada para Marcinho. Marcinho limpou a jogada, voltou para Leleco no pico da grande área, vai pintar a jogada perigosa, ele limpou, bateu pro gol, subiu demais, ela se perde pela linha de fundo. Até que enfim uma jogada boa, mas tem que caprichar na finalização, não é isso, Rocha? Fez a jogada certinho, o Leleco chamou a responsabilidade, fez o corte em cima do Marcílio, que já está cansadaço, mas aí na hora de fazer o cruzamento, pegou mal na bola, pegou muito forte. O Guarani muda daqui a pouco, faz a primeira alteração, técnico. Daqui a pouco Denner, pisa número 15. Denner com a número 15 na equipe do Guarani daqui a pouquinho. O Guarani vence por 3-1. Primeira substituição do jogo. Saiu essa bola, hein? Saiu essa bola. E o Rondinelli é quem vai deixar o campo, é isso? Exatamente, 16 Rondinelli. Deixa o gramado para a entrada do Denner. Denner também, meio campista, meio atacante, com a 15 vem pro jogo. Aqui o torcedor do Brasil, você ligado na Total FM. Aí estamos anunciando para a próxima quarta-feira aqui no Frederico Dalmaso. Mais um jogo importantíssimo no Campeonato Paulista da Série A2, hein? Sertãozinho vai ter que vir com tudo para cima do Água Santa, jogo que Roberto França transmite com reportagens do Carlos Rocha e trabalhos também do nosso Décio Rodrigues, o menino da bochecha rosada. Vem pra bola, vem carregando, buscando de novo ali na frente, domina pelo setor de meia cancha, carregou, voltou a bola de novo ali atrás, Alemão voltou a jogada com Diego, ele domina, volta pelo meio com Felipe Dias escapa da marcação, volta a bola de novo com o Alemão fazendo a ala direita, carregou, buscou no campo de ataque, enfiada pro Gil Mineiro, foi pra linha de fundo, vai
vai pra jogada de novo individual. Ele tentou dominar, mas toque no jogador da equipe do Guarani. A bola vai se perdendo pela linha de fundo. Marca escanteio, favorecendo a equipe do Sertãozinho. Vai tentando expulsar aqui as jogadas ruins, tentando expulsar as jogadas ruins desse segundo tempo para tentar fazer um golzinho. E no final, quem sabe, um empate ainda. Salvador, olha o cruzamento, a cabeçada, desvio, a bola se perde pela linha de fundo. Marca escanteio de novo para a equipe do Sertãozinho. Se não desvia, cabeçada ali atrás e o centroavante já aparecendo ali na jogada. Autorizado de novo para fazer a cobrança. Quase 30. Bola enfiada no cabeceio, ela se perde pela linha de fundo. Cabeceou bonito, hein? É o Felipe Dias, é isso? É isso, é a segunda vez dele que ele aparece aqui, né? De surpresa no primeiro pau, tentando devolver um dos gols da equipe do Guarani. E quase ele marca, hein? Pegou certinho, passou assustando o goleiro Bristo do Guarani, mas o placar continua o mesmo. 3 para o Bugre, 1 para o Sertãozinho. E vem pra bola de novo, buscando a jogada ali no campo de ataque. Vem ali o Bruno, tentando fazer a recolher ali de novo no setor. Vem pro corte, afasta, tira dali o perigo. Ela vem tocada de novo, curtinho. Faz o lançamento novamente na ponta. Abre a jogada aqui no setor de defesa. Olha a bola do PH, hein, rapaz? Ele entrou bonito no jogo, hein? Ele merece agora ser titular do time. Vem pra jogada de novo, sobrando aqui no campo de defesa. O Leleco acabou estragando tudo. Aqui pelo lado esquerdo, PH tá aqui atrás. Deixou o lado esquerdo aberto. Olha a bola de novo com o Nazário. Enfiada pro Lennon lá pelo lado direito. Chegou na cobertura, chega na bola. O jogador da equipe do Sertãozinho. Ela vai se perdendo pela linha de fundo. É cobrança no tiro de meta. Aqui, torcedor do Brasil, você ligado na nossa jornada. Obrigado pela audiência, pelo carinho. Você depositando aqui na nossa Total FM. Alô, Zezinho Atrapalhado. Alô, Edna Costa. Alô, vice-prefeito Niltinho, ligado aqui na nossa jornada esportiva. Deixa escapar essa bola de novo. O Magrão não tá bem, né? Ele tá mal, né, Ronaldo? Tá mal no jogo. Tá? Aliás, o Magrão veio pro sacrifício no jogo, né? Não treinou durante a semana inteira, né? Fez um pequeno, participou um pouquinho do rachão chamado ontem aqui. A gente tinha dúvida, inclusive, nós que olha o Guarani. Ali com o Bruno, justo pra ele virou a bola, chega pra cortar, afasta, tirou dali o perigo. A bola com o Baraca, ele tentou fazer o domínio, escapa com o Eric, bateu pro gol, ela subiu demais e se perde pela linha de fundo. Sorte do time do Sertãozinho, porque o Bruno não é de perder gol como esse não, e ele perdeu. É verdade, por sorte do Sertãozinho, quase, né, vira goleada de vez aqui, como disse o nosso comentarista aí, o Décio Rodrigues. Quase que o Sertãozinho bobeia e toma mais um gol por falhas próprias. Atenção, torcedor, para Belos Bar. O melhor filé parmegiano da cidade, 39426590. Eu giro para você o tempo e o placar que o jogo tem. Gravados 31 minutos, gravados, etapa complementar aqui no Frederico Dalmaso. 3 para a equipe do Guarani, 1 para o Sertãozinho. Vai de novo a equipe do Guarani, explode no setor defensivo, vem para o corte, a bola sobra com o Lereco para o PH. Ele domina de Série novo. A1, Campeonato Paulista há pouco. À tarde, a Ponte empatou com o Novo Horizontino pelo placar de 2-1. Guarani vai vencendo o Sertãozinho por 3-1. Com esse resultado, o Bugre é o terceiro colocado na competição. 12 pontos ganhos. Oeste, 13 pontos é o líder. Penapolense, segundo colocado, também 13, segundo lugar. Guarani, terceira posição, 12. São Bernardo, quarto colocado, com 11 pontos ganhos. O Sertãozinho, nesse momento, é o oitavo colocado na competição com 9 pontos. Amanhã, o fechamento da sexta rodada. Audax e São Bernardo jogam no Municipal Prefeito José Liberati, em Osasco, com a arbitragem do Lucas Caneto. 19-99763-9002. WhatsApp da equipe esportiva Nota 10 para você participar lá pelo YouTube, também na TV Futebol Interior. Ferrolínea, comércio de ferro e aço para construção civil. 19-3363-1366. Mais ofensivo ainda. Agora o Guarani, que jogava aí num 4-1-4-1, tá jogando num 4-2-3-1, um pouco mais ofensivo. O Bruno Mendes flutuando e os dois atacantes, o número 11, o Nazário, e também o Dende, que entrou agora, um pouco mais aberto. Um jogo muito bom da equipe do Guarani, e o Sertãozinho tá sofrendo muito. Olha o Guarani, bola lançada do Lennon, sobra a bola de novo aqui atrás, chega para fazer o corte ali, o Marcinho faz a jogada com o Mauro atrapalha esse todo. Olha o Nazário, lançamento ali na entrada da grande área, virada pro Bruno, bateu pro gol, golaço! Gol! Bruno Mendes, golaço!
do Guarani, goleado. Que golaço do Bruno Mendes. Pegou do jeito que ela veio, estilingado na bola, naquela na veia. Ele acabou entregando-se pro torcedor. 4 para a equipe do Guarani, aí fecha, né? Aí não tem mais condições, né, Carlos Rocha? Futebol aí com a fechou o equipe caixão, nota né? 10. E com um golaço de perna esquerda, o Bruno Mendes acabou fazendo mais um aqui, faz o seu segundo gol na partida, aliás, né? O terceiro gol dele na partida, vai se transformando na principal figura do jogo. Bruno Mendes põe o Guarani bonito na frente com goleada no Fredericão. Agora não dá para esconder do torcedor que sai chateado, cabeça baixa, certo? O time até começou, mas o time do Guarani tecnicamente superior ao Sertãozinho. Tecnicamente muito superior, nós destacamos e a folha aqui, de pagamento do Guarani também muito superior. E a gente também destacou aqui, Ronaldo, que a qualidade técnica ela faz toda a diferença num jogo em que duas equipes, na disposição, na vontade, elas se igualam. Mas quando a bola cai no pé do jogador como o Bruno Mendes, que tem o arremate, que tem a qualidade no chute, acertou um belo chute de perna esquerda no ângulo, não tinha como o goleiro João Guilherme fazer a defesa, foi muito fora do alcance dele. Aí a gente vê que faltam algumas peças para a equipe do Sertãozinho para qualificar esse elenco. A gente vem falando, mas a diretoria do Sertãozinho fez o esforço dela, mas não conseguiu qualificar da forma como deveria esse elenco do Sertãozinho. O detalhe é que o Bruno Mendes, um jogador de 23 anos, tem muita bola para jogar e com certeza vai disputar a Série A do Campeonato Brasileiro, Ronaldo. E vem pra bola de novo buscando a equipe do Sertãozinho. Bola detida ali com o Marcinho. Marcinho entregou a bola de novo com o Felipe Dias. Ele ganhou, fez o toque pelo meio, tentou enfiar para o jogador Magrão e também para o Mauro, que estava no campo de ataque. A zaga vem, corta, afasta o tiro dali, o perigo. Alemão cortou, olha no bico da roupa, o goleirão, gente. Ele levou um susto, hein, Carlos Rocha? Ele tava dando uma dura na zaga, né, do Guarani, e aí nem percebeu que o alemão deu um bico na bola lá atrás, e aí ela apareceu. Por sorte, ele fez a defesa porque ela foi no rumo onde ele estava, viu, Ronaldo? Porque se vai um pouquinho do lado, com certeza seria o segundo gol do Sertãozinho. Olha que não caprichou bem o ataque do Sertãozinho. Esse goleiro tá doidinho para tomar gol. Ele é ruim. Do time do Guarani, para mim, é o mais baixo nível técnico, é o goleiro. A bola dominada de novo, o torcedor do Guarani canta. Festeja nesse carnaval. E olha o Bruno que ele tá fazendo com o zagueiro ali. Tem a bola de novo, Diego. Porta, tira, afasta dali. Quase 40 minutos cravados da etapa complementar. 4 para a equipe do Guarani. Fora o baile, fora as jogadas bonitas que o Guarani tá. E um detalhe, né? Uma raça, uma determinação imensa do time do Guarani. Mudou só um jogador e jogam como se tivesse começado a partida agora, né? A parte física também do Guarani, Décio, chama atenção, né? Com certeza, Ronaldo. Muito melhor do que o Sertãozinho. O Sertãozinho tinha algum controle de bola no meio de campo quando estava com o Matheus Cancian. Com a saída dele e a entrada do Marcinho, que também não está fazendo nada. O Marcinho tentou ali 2 bolas de cruzamento, até agora não mostrou porque entrou no campo. Com a falta do Matheus Cancian, que também não vem 100% da sua condição física, o Sertãozinho caiu muito, não arma. Por isso que eu questionei, Rocha, por que o Michel Cury não ficou nem no banco dessa equipe? Não dá para entender, né? Foi opção técnica. Foi opção do técnico. Exatamente, opção tá técnica aí do técnico Rui Scarpino, porque ele já tem o Matheus, né? E tem o Marcinho, e aí ele optou pelo Marcinho. Tá aí então a opção técnica do técnico Rui Scarpino, deixando um jogador de armação fora sequer do banco. E vem pra bola a equipe do Sertãozinho, tomando distância para fazer a cobrança. Marcinho. Marcinho, autorizado, bateu em cima da barreira, explodiu em cima da barreira, sobra. Rádio Futebol Interior. Série A2, Campeonato Paulista. Estamos com 37 minutos deste segundo tempo. O Guarani, quase 37 minutos do segundo tempo. O Guarani vai vencendo a equipe do Sertãozinho pelo placar de 4-1. Bruno Mendes marcou 3 vezes e com esse resultado e com esses 3 gols, o Bruno Mendes vai assumindo a vice-liderança da competição, com 5 gols ao lado do Leleco, que também fez um gol hoje. O Leleco começou com 5 gols, né? Portanto,
ao lado do Leleco. O Bruno Mendes é o vice-artilheiro da competição. Você continua participando pelo 19997639002 na tela Futebol no Interior. Você vê lá 37 agora, 37 minutos passados, segundo tempo, 4 pro Guarani, 1 pro Sertãozinho. De volta, Ronaldo Camargo. Chegou esperto, deu um toquinho de bico mesmo. Ela passou à esquerda aqui, a rasteira, passou no cantinho, viu? Devagarzinho, mas não deu tempo pro Bruno Bristo chegar, esticou o braço, não chegou na bola. E o Sertãozinho diminui, faz o seu segundo gol e permanece no ataque. E vem pra bola de novo buscando, vem o Guarani aqui pelo meio de campo. Ricardinho tentou na saída, o Bruno pediu uma falta, o árbitro paralisou, marcou. Falta em cima do Bruno aqui. E agora, Décio? Esse gol pode até diminuir, ainda fazer o terceiro, porque há tempo para isso, mas parece que o Sertãozinho tá com o freio de mão puxado. Precisa aproveitar esse embalo, Ronaldo, fazer um gol agora nos próximos 5 minutos para tentar numa abafa final buscar o empate. Eu acho difícil, porém no futebol a gente sabe que nada é impossível. Destaque aí pro Mauro no gol, marcado com muita raça, ele entrou bem o Mauro, viu? E destaque negativo pro Magrão, que tá se arrastando em campo. E olha a bola enfiada com o Mauro, avançou o centroavante, carregou na entrada da grande área, tem um para vir receber, ele limpa o lance, rola a bola na esquerda com o PH vai pro cruzamento de novo, curtinho, subiu a zaga, não tinha ninguém lá na frente, a bola sobra de novo aqui no setor de defesa, vem para fazer o corte, a bola sobra. Copercana para uma grande família, Copercana, final de semana chegando e você pode fazer as suas compras na Copercana. Tem bola dominada com o Malé, domina aqui no campo de guarda, tenta lançar a bola de novo na frente com o Mauro, chega a defesa, corta, a bola sobra de novo aqui com o Alemão. Alemão conseguiu afastar o perigo ali com o jogador Bruno Mendes, a bola sobra de novo no meio com Felipe Dias, vem a jogada com o Marcinho com PH, ele domina, torcedor ainda apoia, 4-2 no placar, bola virada, o goleirão sai para fazer a defesa, o Bruno, ele chegou atrás para fazer a defesa no campo de retaguarda. Aqui torcedor do Brasil ligado na nossa jornada, 39 minutos cravados da etapa complementar, vem pra bola, olha ali, vem o Magrão em cima, chega a defesa de novo, vem o Sertãozinho, recupera a bola aqui no campo de retaguarda, Gil Mineiro, ele trabalha a bola de novo com o Leleco, vai Leleco, partiu pra cima, cruzamento muito fechado, a bola sobra de novo aqui atrás com o jogador de novo Magrão, Magrão domina de novo, busca aqui na ponta, vem carregando com o PH faz o toque de novo ali pela linha de ataque, limpou o lance o Felipe Dias, carregou na entrada da grande área, toquinho curto, fez o lançamento novamente com o PH no pico da grande área, era o cruzamento, no segundo pau saiu Marco, aliás o Bruno chega para fazer o corte, olha a bobeira, mas o árbitro já não disse que não tá valendo mais nada, o toque do jogador Eric, ele empurrou com a mão, não é isso, Carlos Rocha? Ronaldo, eu vou te falar uma coisa pra você, hein? Quem marcou essa falta foi o zagueiro alemão, viu? Com certeza, o zagueiro alemão marcou essa falta e o juiz foi na dele, viu, Ronaldo? Eu também senti isso, eu vi, por isso que você deu risada. Vem pra bola de novo, cobertura aqui do Marcinho, toca a bola de novo, o torcedor pede pra ir pra cima ali, aí não adianta ficar fazendo esse empurra aí, tem que ir pra cima, gente. Vem pra bola de novo, bola lançada, carregando o Leleco, olha que bola enfiada pro Gil Mineiro, cruzamento pra entrada da grande área, escorregou o Mauro, a bola passa ali pela entrada da grande área, olha a bola cruzada de novo, sai o goleiro Bruno pra fazer o corte e afastar, vem de novo, bate no peito ali do jogador da equipe do Sertãozinho, é tudo ou nada, chegou na cobertura, vem a zaga, acaba se atrapalhando à frente do Bruno, aí não pode se atrapalhar não, hein, Ale? Ele domina de novo, olha o Bruno, recuperou, ganhou na velocidade, entrada da grande área, tentou fazer a jogada de novo, ele rola a bola pro Eric vem da entrada da grande área, vai arriscar o chute, tocou pro Nazário, vai pintar o quinto, bateu, saiu, João Guilherme, sensacional, goleiro, emocionante este final do jogo, hein? Quando o Nazário vai sair, o 17 é quem, hein? Elias Nazário sai, Elias 17. Elias entra na equipe do Guarani com a número 17. A equipe do Guarani. Jogo bom nesse finalzinho, hein? Bom e movimentado, apesar dos 4-2 para a equipe do Guarani. O Guarani passou um sufoco aí também, hein? Vem para a bola de novo, preparado para fazer a cobrança. Autorizada a saída ali do Nazário, tá saindo mancando ali, hein? Por isso que o técnico tirou. Tá entrando aí o Elias na equipe do Guarani. Vem pra fazer a cobrança. Torcedor do Guarani incentivando o Nazário. Pois não? É outro atacante, viu, Ronaldo? E vem pra bola de novo, bola curtinha. Subiu de cabeça, acabou afastando, tocando a bola pra linha de fundo. Agora, eu disse, né, Décio? Apesar dos 4-1,
E agora marcou o Sertãozinho. O jogo tá emocionante. O Sertãozinho teve 2 chances ali para chegar ao terceiro. Um jogo muito aberto aqui no estádio Federicão. O Sertãozinho se atirou pro ataque, melhorou bastante. Agora, o que não dá para entender, o que eu estou questionando desde o começo da partida, Ronaldo, um time que joga em casa não pode entrar fechado igual entrou a equipe do Sertãozinho. Mostrou medo. Entrou como se fosse uma equipe pequena que recebia um time grande. Não é assim. O Guarani está na Série A2, a mesma divisão que a equipe do Sertãozinho. Igualdade de camisa nessa situação. Agora, o técnico Rui Scarpino entrou com um time retraído e agora está soltando mais a equipe. Mas agora é tarde. Infelizmente, o placar está muito adverso pro lado do Sertãozinho. E o Guarani vai fazer a sua terceira substituição. Esse já jogou também muito no futebol. Fumagalli tá lá. Olha o Guarani, olha o time do Sertãozinho, olha o Leleco. Deu uma pedalada na entrada da grande área. Já veio 3 em cima dele. Aí ele demorou demais, né? Quis fazer tudo sozinho. Agora já tem 4 do Guarani em cima dele. Ele conseguiu escapar com o Felipe Dias. Virada de bola de novo no meio de campo para Alemão. Alemão dominou, fez o lançamento novamente no campo de ataque para o Gil Mineiro. Capricha, Gil. Vem pro bico da grande área. Avançou. Olha o cruzamento. Perigoso. Passa por todo mundo na entrada da pequena área e vai sobrando de novo aqui no campo de retaguarda. A bola se perde pela linha lateral. O Guarani vê se ela passar. Que sufoco tá recebendo a equipe do Guarani. Vai sair o Bruno Mendes. 3 gols, hein? Para a entrada do Fumagalli. Grande partida do centro. Que centroavante é esse, hein, o Carlos Rocha? E o Fumagalli vai entrar para ganhar um bicho, né? Quem deu o bicho para ele? Tá saindo aí, ó, aplaudido pela torcida bugrina, presente aqui no estádio Frederico Dalmazio. 42 anos, Fumagalli vem pro jogo. O Fumagalli é ídolo da torcida do Guarani, né? Ele faz muitos anos, está jogando lá com a camisa do Guarani e é um jogador que tem uma batida muito legal na bola. E agora o Sertãozinho melhorou muito nesse finalzinho do jogo, hein, Décio? Se tivesse feito isso no começo da partida, com certeza estaria melhor, né? É isso que eu tô comentando aqui. A equipe do Sertãozinho se soltou depois de... Perdeu o medo. Não pode entrar com medo, tem que jogar de igual para igual. O Sertãozinho tem um bom time, tem uma boa equipe. Não pode entrar com medo, tem que jogar de igual para igual contra qualquer equipe. Perder faz parte do jogo, mas agora ter medo de uma camisa igual a do Guarani não pode. Tem que jogar com força e confiar no poder do seu time. Tem jogadores do Sertãozinho que são muito bons jogadores, viu, Ronaldo? Individualmente, sim. Conhece aquele velho ditado? O medo de perder tira a vontade de ganhar. E tem também aquele ditado que quem não faz, toma, né? Criou, teve oportunidade também, não fez, aí o Guarani foi lá e acabou fazendo. Lateral agora favorecendo a equipe do Guarani. Estamos já com o tempo regulamentar já esgotado, né? Para mim, nas minhas contas, estamos com 45. Vamos agora por conta do árbitro, né? Com essas substituições, eu não sei quanto ele vai dar de acréscimo. Não mostrou ainda, viu? 4 minutos. Agora sim, 4 minutos. Foram muitas paralisações, foram substituições. E olha, entrou bem também o PH, né? PH vai para a linha de fundo, tentando fazer a jogada aqui na linha divisória do gramado. Estamos no saque, falta em cima do lateral, PH. Ele vai para fazer a cobrança aqui na linha divisória do gramado. Ele não deu um cartão, é verdade. O torcedor tá vendo aqui, não deu um cartão para a equipe do Guarani no jogo. Vem para a bola solta de novo com o Alemão. Próximo jogo é quarta-feira dos cinzas, 8 da noite. Roberto França transmite Sertãozinho e Água Santa. Bola cruzada de novo na entrada. Tem que ganhar o Sertãozinho, hein? Tem que ganhar, porque senão complica de novo a situação do campeonato. Vem para a bola de novo. Outro jogo difícil, hein? Vem bola lançada na entrada da grande área. A bola foi ali pelo PH. A arbitragem paralisou, marcou. Olha, até que enfim ele deu um cartão pro jogador a pedido da torcida agora, viu, o Carlos Rocha? É verdade, atendeu a pressão do torcedor. É um banana, né? Camisa 17, né? O Elias, que acabara de entrar, recebeu aí o amarelinho, o segundo do jogo, o primeiro do Guarani. E o Marcinho vai ter a oportunidade de fazer a cobrança. O Touro tenta diminuir ainda, Ronaldo. Tomando distância para fazer a cobrança o Touro. Capelingas, achando que nunca se apaga. Vem pra bola, bola cruzada na entrada da grande. Já não tá valendo mais nada. Já marcado o impedimento do ataque do Touro dos Canaviais. Estamos anunciando para quarta-feira de cinzas. Tem Sertãozinho e Água Santa. E o Carlos Rocha disse durante a semana toda que o divisor de água é essas duas partidas. Se ganhasse do Guarani e ganhar do Água Santa, entrava no páreo para buscar uma classificação entre os melhores do campeonato, quem sabe uma Série A1. Agora, essa derrota está deixando complicada a situação, né, Décio Rodrigues? A gente tem que a bola lá, Ronaldo. Olha a bola de novo na frente. Olha, a bola tocou na trave, chegou o goleiro João Guilherme para fazer a defesa. Que chance teve. Agora, mas o jogador fez falta no PH, né? Eu também achei. O juiz não marca nada, hein?
Deixa o jogo correr a favor do Guarani, que é uma coisa esplendorosa. Com certeza aqui, torcedor, você conferindo comigo. Vem pra bola, 47 minutos cravados. Nós vamos a 49. Autorizado de novo, desce a equipe do Sertãozinho buscando o Leleco. Ele mete essa bola de novo na entrada da grande área. Escapa da marcação, rola a bola de novo pra ponte. Devia ter partido pra cima. Aqui vem novamente o PH, cruza a bola na entrada da grande área, em cima das mãos do goleiro Bruno. Fica caído o centroavante da equipe do Sertãozinho lá na entrada da grande área. Torcedor, você conferindo com o bar do Dito, o frango assado mais gostoso da cidade. Um abraço também pro vice-prefeito Niltinho. Alô, Edna Costa, ligada também na jornada esportiva. Gasparzinho Funilaria e Pintura, obrigado pela audiência e o carinho. Vem pra bola do Belos Bar, sempre ligado, aliás, o melhor parmegiano da cidade de Sertãozinho. Vem pra jogada de novo na entrada da grande área, vem carregando, foi pra linha de fundo, vem ali no domínio, escapa da marcação. Olha o Lennon de braço aberto, agora sim, ele cruza pra entrada da grande área, subiu o zagueiro, cortou, a arbitragem já paralisava e marcava uma falta ali no campo de retaguarda, favorecendo a equipe sertanezina. Vai terminar o jogo, 4 para a equipe do Sertãozinho, 2 para a equipe, aliás, 4 para o Guarani, 2 para a equipe do Sertãozinho. Poderia ser diferente, né? Poderia ser os 4 para o Sertãozinho, mas não é. Vem para a bola de novo buscando aqui no setor de Becan. Sertãozinho que vinha de uma parada de 3 jogos consecutivos. Hoje vai conhecendo aí outra derrota dentro de casa para uma equipe, é claro. Também não vamos menosprezar a vitória, porque o time do Guarani é um bom time. Vem trabalhando de novo buscando a jogada Baraca. Ele toca a bola de novo aqui atrás com o Marcílio. Marcílio dominou, tentou entregar essa bola. A bola sobra de novo com o Alemão. Alemão carrega no grande segundo gramado, virou a jogada com Felipe Dias. Vem dar uma pisada na bola de novo na meia cancha. Rola de novo a bola lá na frente, chega a zaga, corta, a bola vai sobrando de novo aqui pelo setor de meia cancha, virada de bola pelo meio, vem carregando, buscando o Ricardinho, vem tocando a bola de novo ali pelo setor, quando o árbitro apita. Fim de jogo aqui no estádio Frederico Dalmasso. Vitória do Guarani por 4-2 para cima do Sertãozinho. Olha, esperávamos um jogo difícil, mas não esperávamos uma vitória tão elástica assim como foi essa. Tá saindo quem aí? Me parece o Magrão, é isso, Rocha? Magrão, vamos ouvir aqui com o Magrão. O time melhorou um pouquinho no segundo tempo, mas um banho de água fria aquele terceiro gol, né, Magrão? Infelizmente, começamos muito atrás, respeitamos, sai. Não conseguimos jogar, só bola pra frente, só chutão. Aí. E agora eu vou dar. Tô jogando sacrifício, mas infelizmente não vai dar pra mim mais não. Aí o Magrão. Não. Aí o Magrão não vai dar mais para ele continuar jogando desse sacrifício, né? Ele foi claro aqui, aliás, inclusive o Magrão não gostou da opção do técnico aí, aparentemente, hein? Deu para perceber isso no intervalo e deu para perceber isso também agora, quando ele deixou após, né, o encerramento da partida. Vamos conversar com o atacante Mauro aqui, que deve ser ele a substituir o Magrão daqui para frente. É bom iniciar marcando, mas infelizmente a derrota, uma derrota. É difícil, né? Coisa aí que não pode se tomar. Mas agora é na cabeça, né? Descansar pra quarta-feira outra batalha, né? Esquecer o dia de hoje e focar nos treinos da semana pra poder ganhar o jogo da próxima quarta-feira. Não, fico feliz, né? Mas triste ao mesmo tempo pela derrota do time, né? Bom, Mauro, o Magrão já saiu aqui falando que não dá mais pra ele jogar no sacrifício, né? Provavelmente escalou você pra quarta-feira. Estou trabalhando pra isso, né? O Magrão é um excelente jogador. Você pode ver que a jogada do gol foi ele que fez, brigou com o zagueiro, sobrou pra mim. Eu tive a felicidade de fazer o gol. Agora é trabalhar e descansar pra quarta-feira. Aí o Mauro, atacante que estreou e fez o gol. Só que o Sertãozinho acabou perdendo, né? Tá aqui o João Guilherme, está aí chateado com a derrota, uma derrota inesperada, né, João? Com certeza. A gente não poderia dar essa brecha, perder em casa. Ali a vaga pro G4, entrar no G4. Mas infelizmente aconteceu. Agora a gente tem cabeça boa, trabalhar. Tem poucos dias essa semana, quarta-feira tem Água Santa e vamos dar a volta por cima quarta-feira. Ale, a capitão da equipe aqui, uma derrota inesperada, o time não acertou hoje, Ale? Eu acho que nós fizemos o possível, né? E como eu tinha falado antes do jogo, detalhes decidem as partidas, ainda mais jogo assim contra time que tem potencial para brigar pelo acesso. A gente treinou bola parada e acho que os dois bola parada que
que eles fizeram, decidiram a partida, mas... A questão física pode estar pesando pro Sertãozinho Futebol Clube? Não, acho que a gente tá correndo, tá fazendo o possível. E assim mesmo, a gente vem de três vitórias aí, e futebol assim, quando você tem 1 a 2 vitórias, todo mundo presta. Quando você tem uma derrota, ninguém mais presta, mas nós sabemos a força do nosso grupo. Não dá tempo de se lamentar, é o que eu falei nas 2 derrotas quando a gente teve lá no começo. A gente não tem tempo de se lamentar. Temos uma sequência aí, agora tem mais um jogo em casa. A gente ganhando em casa, a gente volta aí a brigar. E depois a gente vai buscar os pontos fora, igual a gente buscou os outros jogos. Opção tática errada no início, o time entrou respeitando demais o Guarani, né? A gente vem jogando assim, é o que eu falei, a gente vem jogando assim. As 3 vitórias que nós tivemos foi nesse esquema aí. Foi um jogo aberto. Nós tivemos oportunidade também de matar o jogo no primeiro tempo, tivemos chance. Não conseguimos concluir. Eu acho que a nossa tática vem sendo treinada assim. Isso aí cabe ao Rui, que é o comandante, ver o que ele pode mudar para estar melhorando a nossa equipe. Tá certo, Ale. Vai lá. O Ale, o último. Deixaram o gramado aqui, vai descansar. Daqui a pouco a gente fala com o técnico Rui Scarpino. Muito bem, Carlos Rocha com seu trabalho na saída de campo. E a gente observava aqui, Rocha, a união, né, do Guarani com o técnico, né, esse garoto aí que eu não me lembro, não conheço esse trabalho. É um técnico novo, de uma geração nova, que vem mostrando aí um trabalho eficiente. E a união, né, o staff todo do Guarani, né, é um time que foi montado para subir, né, Carlos Rocha? Aliás, de auxiliar ele transformou a técnico depois da saída do Fernando Diniz, né? Verdade. Deixar bem claro que essa equipe do Guarani aí foi formada pelo Fernando Diniz, que há uma semana da estreia do Guarani na Série A2 foi para o Atlético Paranaense. E um detalhe, né? Time que joga pra cima, o time não fica recuado, não tem medo, vai pra cima, parte pra cima. Décio Rodrigues vai analisar como que viu o jogo, esses 90 minutos, vitória da equipe do Guarani, pra mim merecida, 4-2, Sertãozinho até esboçou assim uma reação no finalzinho desse segundo tempo, mas merecido o futebol apresentado pelo Guarani, a vitória de 4-2 aqui no estádio Frederico Dalmas. E agora, hein, Décio? E agora o Sertãozinho precisa se reinventar, buscar aí uma maneira de conseguir colocar a casa em ordem. São poucos dias para recuperação. Eu não digo nem a recuperação física, mas a recuperação moral dessa equipe que sofreu um revés dentro da sua casa, num jogo em que a torcida compareceu, e até certo, se não me falha a memória, que é o maior público do Sertãozinho nesse campeonato paulista da Série A2 foi no jogo de hoje. O torcedor fez a parte dele, incentivou até o fim e não desmotivou a equipe. Fez, e por incrível que pareça, mais do que a equipe dentro de campo. Dentro de campo, Ronaldo, a equipe do Sertãozinho se mostrou uma equipe limitada, uma equipe que sabe jogar bem quando não está com a bola. A gente tem alguns exemplos de equipes que jogam dessa maneira. Por exemplo, o Corinthians, que foi campeão paulista e brasileiro do ano passado, ele jogava pouco com a bola, jogava mais em função de ter poucas vezes a bola nos pés, mas ter eficiência nos contra-ataques e ser letal nas investidas. O Sertãozinho começou assim. Logo no comecinho de jogo, o Sertãozinho fez o primeiro gol numa falha do goleiro Bruno, o Bruno Brígido da equipe do Sertãozinho, numa boa jogada ali, uma triangulação do ataque do Sertãozinho entre Leleco, o atacante Magrão, e o Gil Mineiro. O Leleco acabou arrematando fraco, mas a bola acabou entrando e o Sertãozinho abriu o marcador. Depois, a equipe do Guarani sentiu um pouco ainda o poder da equipe do Sertãozinho, mas o Sertãozinho não soube se impor, né? O Guarani aos poucos foi tomando conta da partida, numa bola despretensiosa, em uma falha da defesa do Sertãozinho, um pênalti, né? Muito bem cobrado pelo Bruno Mendes, o grande nome da partida sem dúvida nenhuma, bateu deslocando o goleiro do Sertãozinho para um canto e a bola para o outro. E na jogada seguinte, no primeiro escanteio da partida, a bola cobrada pelo Rondinelli na cabeça do Bruno Mendes no primeiro pau, ele acabou marcando o segundo gol e o primeiro tempo acabou dessa maneira, 2-1 para a equipe do Guarani. O Sertãozinho voltou mudado, voltou com outras alterações e também com um novo espírito. Entrou com uma ofensividade um pouco maior. O técnico Rui Scarpino com certeza passou ali as orientações no meio tempo e a equipe do Sertãozinho se encaixou, né? Tirando ali um zagueiro, tirando um volante e colocando um lateral que é muito mais ofensivo, muito mais ala do que um lateral, e também o meio-campista que é o Marcinho. O Marcinho no comecinho, Ronaldo, quando ele estava com um pouco mais de pulmão, ele estava conseguindo fazer as jogadas. Depois
O Marcinho perdeu a sua condição física, ficou parado no meio de campo. O Sertãozinho não tinha a transição de bola entre o meio de campo e o ataque. O Leleco precisou voltar para buscar a bola e isso atrapalhou bastante os planos do técnico Rui Scarpino. O time do Guarani, por outro lado, muito bem organizado pelo técnico Humberto Loser, ele que é um técnico da nova geração, muito bem aparado por um staff grande, que com certeza viu como o Sertãozinho jogava, explorou os defeitos da equipe do Sertãozinho e num grande jogo dos seus homens de frente acabou conseguindo esse grande resultado aqui no Fredericão. Bruno Mendes foi o destaque da partida com 3 gols. Também destaco aqui o Eric, número 8 da equipe do Guarani, um jogador que tem um bom controle de bola, tem velocidade, e também o Baraca, um jogador de meio de campo experiente que soube conter e controlar o jogo no meio de campo. Esse é o panorama geral da partida. O Sertãozinho conseguiu mais um gol ainda com o Mauro, atacante que entrou mostrando muita boa vontade, mas ainda, na minha visão, está um pouco abaixo da condição física ideal para jogar os 90 minutos. Problemão para o Sertãozinho, porque o Magrão saiu de campo falando que não tem condições de encarar os 90 minutos desta quarta-feira, Ronaldo. Muito bem, este é o comentário do nosso Décio Rodrigues. Vamos passar aqui números interessantes. Terminou as 2 partidas que começaram às 19 horas pela Série A1 do Campeonato Paulista. Vitória do Palmeiras lá em Mirassol por 2-0. É a 6ª vitória do Palmeiras em 6 rodadas, 100% de aproveitamento, líder absoluto do grupo. E terminou São Caetano 1, Red Bull 1. Com esse resultado, o São Caetano agora e o Red Bull, a equipe do Botafogo. Para o Botafogo foi ótimo esse resultado, o empate de São Caetano e também Red Bull. 9 da noite, mais 3 minutos. Tá aí o Ronaldo Camargo transmitiu o jogo, vitória do Bugre. Guarani venceu 4-2 a equipe do Sertãozinho. A transmissão com a Total FM 106,1 lá de Sertãozinho, com o Décio Rodrigues nos comentários e o Carlos Rocha nas reportagens. 4 para a equipe do Guarani, 2 para o time do Sertãozinho. Gols do jogo: Leleco, 8 minutos do primeiro tempo, fez 1-0 para o Sertãozinho. Sertãozinho ousou sair na frente contra o time do Guarani. Depois Bruno Mendes cobrando o pênalti que ele mesmo sofreu, 19 do primeiro tempo, 1-1. Bruno Mendes de cabeça, cobrança de escanteio do camisa de número 16, o Rondinelli. Ele cabeceou, meteu a cabeça na bola. O Bruno Mendes mandou a bola para o fundo da rede, fazendo 2-1. O Fernando Lombardi, primeiro tempo terminou 2-1, tá? Aí o Fernando Lombardi, uma bola parada novamente, cobrança de falta pelo lado esquerdo. O Rondinelli cobrou e o Fernando Lombardi, zagueiro que fazia sua estreia com a camisa do Bugre hoje, ele que estava no Paysandu e agora joga no lugar do William Rocha, que foi negociado com o Japão. Fernando Lombardi testa na bola, 3-1 para a equipe do Guarani. O Bruno Mendes ainda iria fazer um golaço, pegando de primeira de fora da área com a perna esquerda, 4-1 para a equipe do Guarani. O Mauro descontou para a equipe do Touro dos Caraviais a 35 minutos do segundo tempo, números finais: 4 para a equipe do Guarani, 2 para o time do Sertãozinho. Quero agradecer a você que ficou com a gente na Rádio Futebol Interior, você que está com a gente também na TV Futebol Interior. Ficha técnica do jogo: Guarani de Bruno Brígido, Lennon, Lucas Cal, Lombardi, Marcílio, Baraca, Ricardinho, Eric, Rondinelli, depois o Denner, Bruno Mendes, depois o Fumagalli, Nazário, depois o Elias, Humberto Louser, o treinador do Bugre. Sertãozinho de João Guilherme no gol, Gil Mineiro Alemão, Diego Paulista e Pedro Rocha, depois o PH, Júnior Lopes, depois entrou o Marcinho, Ale e Felipe Dias, Matheus Cancian, depois o Mauro Magrão e Leleco, Rui Scarpino, o árbitro. Público pagante, 1.882, lembrando que o Sertãozinho vinha de 3 vitórias consecutivas na competição, conhece a sua derrota depois de 3 jogos seguidos vencendo. O Guarani vinha de vitória, portanto o Guarani segue agora na 3ª colocação. O Guarani pode perder a 3ª colocação do grupo amanhã se o São Bernardo vencer a equipe do Audax. O Guarani só perde a 3ª colocação caso o São Bernardo vença o Audax. Se o São Bernardo empatar, ele vai a 12 pontos também, fica com o mesmo número de pontos do Guarani, só que o Guarani tem uma vitória a mais. O Guarani tem 4 vitórias, o São Bernardo tem apenas 3. Esse é o primeiro critério, portanto o Guarani continua na frente na 3ª colocação. Próximo jogo do Bugre: o Bugre joga na próxima quarta-feira contra o 15 de Piracicaba, no Brinco de Ouro da Princesa. Estaremos nessa com toda a equipe esportiva Nota 10, Rádio Futebol Interior e também a TV Futebol Interior. A equipe do Sertãozinho Futebol Interior também joga
na quarta-feira, só que em casa também, no Frederico Dalmaso, contra a equipe do Água Santa. Lembrando que cartões no jogo só foram 2, né? O Elias para o Guarani e o Alemão ainda no primeiro tempo para o time do Sertãozinho, final da 6ª rodada, Série A2, Campeonato Paulista. O Guarani venceu pelo placar de 4-2. Detalhe interessante, o Guarani não vencia fora de casa, né, juntando todas as competições, desde o dia 1º de julho de 2017, do ano passado, quando venceu a equipe do ABC por 1-0 na Série B do Campeonato Brasileiro da Série B. Isso. Lennon fez o gol para a equipe do Guarani naquele jogo. O Guarani venceu 1-0. O Guarani não vencia fora de casa desde esse dia, do dia 1º de julho de 2017. Já que estou falando de ABC, atenção você, torcedor corintiano. O Corinthians acaba de contratar o seu matador para a sequência da competição, Matheus. Esse menino é bom de bola, viu? Para você que acompanha aí os campeonatos, né? E eu gosto de ver outros campeonatos. Vejo o campeonato de Natal e também a Copa Nordeste. Esse Matheus é um menino, mas é muito bom jogador. Faz muitos gols, mas muitos gols esse Matheus, centroavante espigado. Ele tem mais gols do que jogos realizados. Ele tem 9 gols, tem 8 jogos, 9 gols. É isso, me ajuda aqui o Thiago Barbosa. Mas ele é muito bom jogador, é um centroavante espigado, tem velocidade, é muito bom jogador. O Corinthians já foi lá e abraçou o menino, Matheus, do ABC. Artilheiro do Brasil, ele é artilheiro do Brasil em 2018, vai jogar no Corinthians nesta temporada. Boa sorte para o Matheus, que é um menino, mas é muito bom jogador, é muito bom de bola. É isso, fim da jornada esportiva. Começamos, né, com Novo Horizontino e Ponte, Novo Horizontino, Marcelo Corsato, Luiz Fabiani e João Lucas Dionísio, ao lado do Giovanni Paiola, deram um recado direto do estádio Moisés Lucarelli. Depois, com a Total FM, na narração do Ronaldo Camargo, com Décio Rodrigues e com o Carlos Rocha, eu aqui no plantão, nas redes sociais, no Placar ao Vivo Futebol Interior, transmitimos a vitória do Bugre, 4 para o Guarani, 2 para a equipe do Sertãozinho. Em nome de todos, em nome do Thiago Barbosa, aqui da TV Futebol Interior também com a gente, vamos fechar aqui a transmissão, em nome dos patrocinadores, da Ferrolínea, comércio de ferro e aço para construção civil, 3363-1366, Placar ao Vivo Futebol Interior, o mais completo, DD Autopeças, a maior e mais completa de Paulínia, Pizzaria e Restaurante Monte Cristo, a pizzaria do Dadá, com a gente também Bebidas Potia, muito mais sabor na sua vida, Prone Alimentos, produtos feitos com carinho, Churrascaria Recanto do Sul, buffet com mais de 30 tipos de salada e rodízio com mais de 20 tipos de carnes, reserva de mesas pelo telefone 3874-9010 e City Bar, o melhor bolinho de bacalhau do mundo e a cerveja mais gelada do Brasil. Uma ótima noite de sábado para você, excelente carnaval em nome de todos, em nome de Elcio Paiola e Arthur Eugênio, nossos diretores. Eu, Carlos Corsato, agradeço o carinho da sua audiência, torcedor. Um grande abraço para você, uma excelente noite de sábado, um abraço do tamanho da cidade para todo mundo e até a próxima, hein? Se Deus quiser, valeu! Siga a Rádio F